Em rede com a TV Band. Na Rádio Bandeirantes. Você acompanhou Lado a Lado com... Claro, a Claro tá na sua paixão pela velocidade. Ambipar, líder global em soluções ambientais. Fast Smart TV Philco, imersão que vira o jogo. Tem coisas que só a Philco faz pra você. Santander Select, invista com a assessoria personalizada do Santander Select. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre no time dá tudo certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes para você ligado em todos os cantos do Brasil. A partir de agora, a sequência do Campeonato Brasileiro, abrindo a jornada tripla de futebol brasileiro desta tarde de domingo. Neoquímica Arena, Zona Leste de São Paulo, Extremo Leste. Alô, Itaquera. Já a bola rola pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, Corinthians, do outro lado, Ceará. Corinthians e Ceará jogam o microfone da Bandeirantes, transmite 4 da tarde, rola a bola, 10 minutinhos para iniciar o jogo. Gramado da Neoquímica Arena intacto, perfeito estado para a bola rolar. Futebol da Bandeirantes do tradicional Dial em FM 90.9, na faixa estendida 86.3, pegando legal. Alô, torcedor do Timão, alô, fiel torcida corintiana, alô, Fabiane no palco do jogo, no gramado, destacando a primeira informação do Timão. Boa tarde a você, Fabiane. Alô, Pedro Martelli, um abraço para você e para todos os amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Neoquímica Arena, território do Corinthians, que hoje não terá a presença do goleiro Hugo Souza. Ele realizou trabalhos junto à equipe no treinamento deste sábado, no entanto sentiu dores, um incômodo muscular na coxa e não vem para o duelo. Felipe Longo será o arqueiro titular e o Hugo até mesmo cortado da seleção brasileira. A escalação ainda conta com outra novidade, o jovem Dieguinho, camisa número 61, fará sua segunda partida como titular entre os profissionais do Timão. Futebol da Bandeirantes vai transmitir daqui a pouco para você, Corinthians e Ceará. A torcida corintiana se faz presente na Neoquímica Arena, nublado São Paulo. Você curtiu o GP de São Paulo? Fórmula 1 na Band, agora é o futebol brasileiro. O outro lado do jogo, o Ceará, o Vozão de Assaque, o Ceará de Léo Condé, Fabiani. Que chega em Itaquera tentando vencer o Corinthians em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história. Ao todo são 9 confrontos com 7 vitórias do Corinthians e 2 empates. É o Vozão, é o Ceará tentando surpreender a tudo e a todos na Neoquímica Arena e com problemas na escalação para Léo Condé.
Fernando Sobral, lesionado, e Vina, suspenso, estão fora do jogo. Mesma situação de Pedro Raul, que pertence ao Corinthians e por questões contratuais não pode atuar pelo Vozão nesta tarde. Martelli. Esse é o futebol da Bandeirantes para você. Corinthians e Ceará vão jogar. O microfone da Bandeirantes vai transmitir em 8 minutos. Ídolo da fiel torcida corintiana, ídolo da fiel no gol, ídolo também do camarote Fielzone aqui na Neoquímica Arena, é comentarista da Bandeirantes. Boa tarde a você, Ronaldo Giovanelli. Boa tarde, Pedro, aos amigos da Rádio Bandeirantes. Hoje um time totalmente diferente do Corinthians aí, hein? Com o Felipe Longo no gol, como você disse, e o Luiz Fabiano também falando. A verdade é uma só, hein? O Corinthians precisa de uma vitória para dar uma tranquilizada, né? 45 pontos é o máximo ali, depois para ter outras pretensões. Falamos também do Dieguinho, esse menino que estava na Taça São Paulo no começo do ano, a gente viu de perto. É um menino que tem muita velocidade também. E o Dorival com dificuldade de montar esse meio de campo de um time. O Ceará, que não é bobo não, hein? Nós ganhamos o Ceará lá, jogando no Castelão, mas aqui começou a dar uma arrancada, a cutucar os times grandes aí também. O vovô, Pedro, o vovô não tá morto não, viu? Ceará em campo, Ronaldo Giovanelli no ar do microfone da Bandeirantes. Galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, é isso aí, novidades nas escalações, novidades na escalação do Timão. Vou passar pelo plantão esportivo da Bandeirantes, no estúdio da Bandeirantes, lá no Morumbi, de Itaquera para Morumbi, plantão esportivo no QG. Boa tarde a você, Xará. Fala, Pedro Cohen. Fala, Martelli, ótima tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, passada rápida pelos jogos desse domingo, às 4 horas, no mesmo horário de Corinthians e Ceará, tem Cruzeiro e Fluminense em Belo Horizonte. Às 4 horas também tem Vitória e Botafogo. Vitória, jogo muito importante pro Vitória e pra torcida do Santos. O Santos que joga às 6h30 com o Flamengo lá no Maracanã. Às 8h30, com transmissão da Rádio Bandeirantes, você escuta Mirassol e Palmeiras, jogo no Maião, em Campos Maia, em Mirassol. E às 8h30 também, fechando o domingo de futebol da Série A, tem Fortaleza e Grêmio no Castelão. Passando pela tabela do campeonato, o Palmeiras é o líder com 68 pontos, o Flamengo é o vice-líder com 65, o Cruzeiro vem logo atrás com 63. O Mirassol fecha o G4, tem 56 pontos. O Bahia é o quinto com 53, o Botafogo é o sexto com 51, com 50 pontos, o Fluminense é o sétimo. O oitavo colocado é o São Paulo, tem 45 pontos, o Atlético Mineiro é o nono, tem 43. Fechando a primeira parte da tabela, o Vasco da Gama, 42 pontos. O Bragantino vem logo atrás, 11º com 42, mesma pontuação do 12º Corinthians. O Ceará tem 39, o Grêmio tem 39, o Internacional é o 15º com 37, o Vitória tem 34. Z4 formado por Santos com 33, Juventude 32, Fortaleza 29 e Sport 17. E só para fechar o plantão, então, você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes a Fórmula 1. Lando Norris foi o grande campeão do prêmio de Interlagos, seguido por Antonelli e Max Verstappen no pódio, Martelli. Corinthians em campo, Ceará também em campo, a fiel torcida corintiana quer jogo. 4 da tarde, Corinthians e Ceará jogam o microfone da Bandeirantes, transmite Timão em campo. Corinthians em campo, vamos escalar as equipes. Tá tudo pronto de peito, estofado, Memphis Depay sobe ao gramado da Neoquímica Arena. A volta, hein? Tem trio hoje, será? Vamos escalar os times. Vem aí o Corinthians, 7 vezes campeão brasileiro, bicampeão mundial, campeão de Libertadores da América, tá vivo na Copa do Brasil, quer subir no Brasileiro. Na Bandeirantes você confere a escalação do Corinthians. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Do 40 ao 9, os escolhidos do técnico Dorival Júnior. O Corinthians começa o duelo com Felipe Longo no gol, goleiro com a 40. Linha defensiva de 2, Mateuzinho, 5, André Ramalho, 13, Gustavo Henrique, 21, Matheus Bidu. No meio campo, 7, Maicon, o capitão. Ao lado de 27, Breno Bidon, 8, Garro e 61, Dieguinho. Para o ataque de Memphis Depay e Yuri Alberto. Peteco do Timão, que vai a campo com Felipe Longo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Maicon, Breno Bidon, Garro e Dieguinho, Memphis Depay e Yuri Alberto. E o banco de Dorival Júnior, Fabiani. Com Cauê, Félix Torres, Romero, Kaká e Andileri, Kaique, Rian, Thales Magno e Hugo, João Pedro, Luiz Gustavo e Guinegão.
Corinthians grande, escalado definido no microfone da Bandeirantes. Vai tremer a Neoquímica Arena daqui a pouco. 4 da tarde, rola a bola. Vamos para o outro lado do jogo. Vamos escalar o Vozão Ceará, que é tricampeão de Copa do Nordeste. 47 vezes campeão cearense. Na Bandeirantes você confere a escalação do Ceará. Ceará, Ceará, Ceará. Do 94 ao 7, definido o Ceará pelo técnico Léo Condé, que manda o campo o goleiro Bruno Ferreira, 94. Linha defensiva de 2, Rafael Ramos, 44, Marcos Vitor, 23, William Machado e 79, o Matheus Bahia. No meio campo, 20, Zanocelo, 25, Zanocelo, 20, Dieguinho, 10, Lucas Mugni. Para o ataque de 27, Galeano, 70, Fabiano Souza e 7, Pedro Henrique. Repetindo o time do Ceará, repleto de nomes compostos, hein, Fabiano? Para facilitar a vida do narrador, Martelli, o Ceará vai a campo com Bruno Ferreira, Rafael Ramos, Marcos Vitor, William Machado, Matheus Bahia, Dieguinho no meio, Zanocelo ao lado, Lucas Mugni, Galeano, Fabiano Souza e Pedro Henrique. E o banco de Léo Condé? Com Richard, Marlon, Éder, Nicolas, Richardson, Fernandinho, Matheus Araújo, ex-Corinthians, Lucas Lima, Lourenço, Ailon, Paulo Baia e Luca. Torcida corintiana faz o tradicional poropopó em todos os cantos da Neoquímica Arena. Bate bola no gramado, o Ceará se aquece inteiro de branco. Se aquece o timão que adota a cor preta nos últimos anos como sua cor principal. Uma cor que veio das arquibancadas. Corinthians fundado em branco e preto, hoje é sim o time preto e branco. Quero saber, eles que estão de preto e azul, quem apita o jogo? Arbitragem mineira, Martelli, de Felipe Fernandes de Lima, com auxílio de Felipe Alan Costa e Douglas Pagung. Quarto árbitro é Gustavo Bauerman. Arbitragem de vídeo de Marco Aurélio Ferreira, também mineiro. Reinaldo tá ligado em Catalão, lá em Goiânia. Tá curtindo lá em Goiás, tá curtindo, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Gilberto também conosco, Adair Correia, Zenilda, Bruna Ferreira, muita gente ligada no microfone da Bandeirantes. Ronaldo Giovarelli, Dieguinho titular, Thales Magno no banco. Cadê o Romero, hein? Eu acho que a renovação dele também vai ficar difícil aí por causa desses momentos, né? Que nós estamos vivendo. O Corinthians está vivendo um momento que perde o meio de campo e mesmo assim ele não coloca o Romero. O Thales também, depois que renovou, não jogou mais nada. E esse menino tá vindo com 18 anos, o Dieguinho, com muita vontade. Então, acho que está demonstrando. O pessoal tá ganhando os treinamentos com o Dorival, parece que é no treinamento, porque o próprio Tchoca também não tá aí. Mas o Tchoca também, eu acho que ele deve ter conversado com o Ramalho, falou, saiu por causa de lesão e tal. Mas o Ramalho não estava bem também, né? Então eu acho que o Dorival faz a escolha pelo treinamento. E no treinamento, com certeza, eles não estão rendendo tudo isso, Pedro, para chegar no jogo o treinador colocar sem ter preocupação nenhuma. Mas chama a atenção sim a ausência do Romero aí, assim como você disse. Tá no banco, como é que é a situação aí, o Fabiano, do Romero? Opção? Tá no banco sim, Martelli, é a alternativa pro Dorival e o Ronaldo gabaritou. Realmente o Romero não deve permanecer no Corinthians, contrato só até o final do ano, salários considerados muito altos, ele mesmo já tem plena ciência de que vai ser difícil ficar no timão a partir do ano que vem. Vou te falar uma coisa, hein, você tem opção de Romero, Thales Magno e o Dorival e tem mais, viu, Martelli? Dieguinho, hein? Então isso já é um indício, né? Tem mais o quê? Tem mais gente nessa barca de saídas do Corinthians pro final do ano. Romero, Angileri, Thales Magno, entre outros, sem contar aqueles que têm contrato Hugo e podem Souza? ser negociados. Não, como o lateral, né? O lateral, o Hugo Félix também. Torres. O Ronaldo falou que queria ficar com o Félix Torres, mas ele deve sair ano que vem. Ronaldão. Não, Kaká, Félix Torres, esses caras não sentiram, quer dizer, não é que sentiram o peso, eles realmente não se adaptaram à camisa do Corinthians, porque é muito pesada, né, velho? Vai começar o jogo, tá tudo pronto no microfone da Fiel, torcida corintiana, o microfone da Rádio Bandeirantes. Corinthians à direita com seu uniforme em preto e detalhes em laranja, inteiro de preto com exceção dos detalhes em laranja. Lembra muito aquele uniforme que pode fazer uma homenagem à seleção da Holanda. Memphis Depay, o holandês da Fiel, torcida corintiana tá no centro do campo, à direita do camarote da Fiel Zone, à direita do camarote da Bandeirantes. Você fica com o Corinthians inteiro de preto e detalhes em laranja, à esquerda o Ceará com seu uniforme alternativo, tá inteiro de branco à esquerda, ataca pro lado onde fica a Fiel corintiana, ataca pro lado onde fica a torcida organizada do Timão, apita o árbitro do jogo, aponta o centro de campo, Felipe Fernandes de Lima, começa o jogo na Neoquímica Arena. Pedro Martelli.
curtindo o futebol da Bandeirantes. Começo de partida na Neoquímica Arena. Corinthians está jogando pelo campo de defesa, trabalha a bola Mateuzinho. Mateuzinho pressionado pela marcação, gira pela meia esquerda. Início de jogo, placar de 0-0 é para Gustavo Henrique. Henrique para Michael. Michael tenta o passe à frente para a meia esquerda, perde a bola, volta a bola pela meia esquerda para Bidu. Bidu recomeça pela quarta zaga para Gustavo Henrique. Falhou, soltou o bolão por dentro, chegou Mugri desarmado. Michael vem para baixo, corta a bola, tá nos pés do goleiro Longo. Está jogando Longo para a equipe do Timão. Placar de 0-0. Tem que ganhar, desafiar o Corintiana. Está jogando o Corinthians pelo campo de defesa. Trabalha a bola livre de marcação. André Ramalho. Ramalho da meia-lua de sua grande área. Ora, bola nos pés de Michael. Michael se apresenta, recua para Ramalho. Ramalho para Michael. Michael para Ramalho. Ramalho pelo corpo de defesa. Está sem espaço. Gira para a meia esquerda para Bidon. Bidon tenta o passe pela canhota. Acerta a bola para Bidu. Bidu escapa da marcação. Gira no círculo central de novo para Garro. Garro volta pela quarta zaga para André Ramalho. Ramalho pela meia direita. Tenta se apresentar para fazer o domínio. Dieguinho. Dieguinho escapou da marcação, tentou soltar o passe à frente, era para Yuri Alberto. Quarta marcação do Ceará, o árbitro volta o lance atrás. Diz que foi falta em cima de Dieguinho, a primeira do jogo na meia direita, é isso? Isso, favorecendo o Corinthians, puxado o Dieguinho, que começa pela ponta direita, circula pelo meio. O passe era bom para o Yuri Alberto, melhor ainda a defesa do Ceará no corte, falta Corinthians. Ative, efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta estrela aberta, simples e num instante. Amália tem a posse de bola no círculo central do gramado, placar de 0-0, comecinho de jogo e 30 jogados desta primeira etapa. Na Neoquímica Arena, desce Bidu pela meia esquerda, para Depay. Depay dominou, clareou, ameaçou bater o gol desarmado. Cochilou, Memphis Depay, vem para baixo, corta a marcação, tira, volta a bola para a equipe corintiana. André Ramalho toca de cabeça para a meia esquerda, insiste, o Timão começa bem na pressão, o Timão, Corinthians pela meia esquerda com Bidon, Bidon tenta o passe por dentro, era para Memphis Depay, corta a marcação, escapa pela meia direita, tenta descer, Zé Luciano perde a bola mais uma vez e começa o Timão, só dá Timão no comecinho de jogo, 2 jogados desta primeira etapa, vai Corinthians para o campo de ataque do círculo central, domina Michael pela meia direita, chapa a bola nos pés de Mateuzinho pela ponta, deixa a bola chegar para Dieguinho, volta para Mateuzinho no círculo central para Bidon recua para a equipe corintiana, gira pela meia esquerda para Gustavo Henrique, o zagueiro grandalhão da Fial, cruza a fronteira, tenta o passe para Depay volta o jogo para Michael no círculo central do gramado, recua no campo de defesa para André Ramalho pela meia esquerda, deu o jogo para Bidon acionou Yuri Alberto, tentou fazer a parede, vem por baixo, e jogador do Timão, Rafael Ramos tira de qualquer jeito, afasta a zaga do Ceará, volta pela meia direita, Rafael Ramos tenta o lançamento à frente, chega para fazer o domínio com falta. Para o jogo, o árbitro tentou fazer o domínio, o atacante Ceará é o Pedro Henrique, ex-Timão também, né, Fabiane? Exatamente, duelo de ex-companheiros. O Gustavo Henrique e o Pedro Henrique chegaram praticamente juntos ao Corinthians. É um ponta de origem, hoje vai sendo o 9, porque o Ceará não tem Pedro Raul, centroavante titular, ainda pertence ao Corinthians. O Pedro Henrique, já cedido em definitivo, é jogador do Vozão. Ronaldo tá com saudades. 2, quase 3 minutos jogados, está jogando a equipe do Ceará no campo de defesa. Inteiro de cinza, Bruno Ferreira no gol. Chapa a bola por dentro, se apresenta para fazer o domínio. Dieguinho é o outro. Dieguinho veste a camisa número 20, jogador do Ceará. Dieguinho sai para o jogo, gira pela meia esquerda, tenta descer para o campo de ataque. A equipe do Fozão, Matheus Bahia tem liberdade, rola a bola por dentro para Pedro Henrique, botou a bola nas costas da zaga. André Ramalho vem por baixo, tira e tome contra-golpe. Garro no círculo central, abriu jogada, ponta direita, Yuri Alberto encarou a marcação, pedalou, balançou, passou, pediu. Yuri Alberto escorregou, bateu fraquinho. Na entrada da grande área, perna esquerda, passa a direita do gol, tiro de meta para o Ceará, e só isso. Exatamente, num esboço de jogada com o trio Gin, porque o Garro é quem recupera a bola no meio de campo, ele tem o Memphis e o Yuri à disposição, força o passe no Yuri, que faz uma jogada inteligente, escorrega no gramado rápido na Neoquímica Arena, Matéria. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Placar de 0-0. Placar de 0-0 no microfone da Bandeirantes, pegando legal para todos os cantos do Brasil, da faixa estendida. 86.3 você sintoniza na Bandeirantes. No tradicional dial de São Paulo em FM 90.9. Corinthians está empatando em 0-0 em casa. Contra a equipe do Ceará que desce para o campo de ataque para a meia esquerda. Matheus Bahia cruza a fronteira, vai-se embora pelo corredor da canhota. Ele ergue a cabeça, pisa nela. Tenta o passe para Galeano. Galeano vira. Tira o jogo pela quarta zaga. Trabalha no campo de defesa do Ceará. Descobre o jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Ceará tenta lançamento para o campo de ataque. O goleiro quebra pela meia esquerda. Galeano sobe para tocar de cabeça mais alto que ele. Mateuzinho escola, foi para fora. Fica sentindo o jogador do Ceará. O árbitro para o jogo, não marca falta só. Vê se tá tudo certo. Tudo certo com o Galeano. Manual para o Ceará bater do lado esquerdo do campo de ataque. Grupo Souza, Beneficência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza, anima.
Ceará tem a posse de bola do círculo central do gramado, se apresenta Zanocelo pela meia esquerda, tentava descer com Galeano, passe errado. 5 jogadas desta primeira etapa, segue 0-0 o placar do jogo. Corinthians tem a posse de bola do campo de defesa, Mateuzinho pela meia direita, faz a cobrança de arremesso lateral para os pés de Ramalho. Ramalho desce para a equipe corintiana, ele gira para a meia esquerda para Bidon. Bidon deixa a bola passar, chega para Matheus, Bidu pela canhota, Bidu, agora sim ele aciona Bidon para Bidu pela meia esquerda, ainda no campo de defesa, tenta descer o lateral esquerdo da fiel torcida corintiana, tá pressionado, volta no círculo central para Michael por dentro, se apresenta Dieguinho, tenta fazer a finta frente à marcação, tá pressionado, volta para Michael pela meia direita do campo de ataque, para Mateuzinho, para Depay para Dieguinho, dentro da grande área, Dieguinho caiu, Tizão manda seguir, rasga a zaga do Ceará, foi para fora, o Dieguinho caiu, dava para bater no gol no passe rápido do Depay. Você viu alguma coisa aí, Ronaldo Giovanelli? Nada, aqui não vi nada não, mas a verdade é que o Corinthians começou o jogo cadenciando um pouco mais, né? Geralmente o Corinthians põe essa bola, faz o goleiro rifar pro ataque, já saíram tocando. Acho que a proposta de jogo hoje do Dorival é ficar com a bola no pé, viu? Vou te falar, tô vendo aqui na cabine do Fiazone, foi falta. Fora da área, foi falta, só que aí, fora da área, o Dieguinho seguiu no lance, hein? Não foi no Caicai não, seguiu no lance. Quem que sentiu? Zanocelo, volante do Ceará, despencou sozinho aqui no campo. Tem até alguns jogadores do Corinthians preocupados com a situação. Ele está recebendo consolo do goleiro Bruno Ferreira. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é seu, pode confiar. Mandaram alguém pro aquecimento aí, Fabiane? Não, o Léo Condé olha pro banco, mas sem sinalização de aquecimento. Placar de 0-0, lateral pro Corinthians bater pela meia direita no campo de ataque, já cobrado Mateuzinho, volta a jogada para Ramalho, Corinthians inteiro no campo de ataque, na pressão, Timão, André Ramalho por dentro para Garro escapa da marcação, volta para o capitão, centralizado, Michael para Depay que está sono, tá com sono, Memphis Depay deixa a bola passar, volta para a meia esquerda, insiste o Corinthians, insiste Garro ganha mais uma pro Corinthians, Garro solta pela meia esquerda para Bidu para Michael para Garro naquele da grande área, na meia esquerda tentou fazer a graça, tentou passe de letra, perde a bola, arremesso manual, lateral para o Ceará bater do campo de defesa pela meia direita. Peças para carro, moto, caminhão, Nakata. A marca líder em suspensão. Pode contar. Corinthians 0, Ceará também 0, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Neoquímica Arena, o futebol da Bandeirantes transmite para você por enquanto sem gols. Manual para o Ceará bater pela meia direita. Rafael Ramos, ex-jogador do Corinthians, vai para a cobrança, arremessa para o campo de ataque, quarta marcação do Timão, volta para Dieguinho. Dieguinho tomou um carrinho por trás, perdeu o Dieguinho, perde Dieguinho, desce para o contragolpe o Ceará, pela meia esquerda Galeano encarou a marcação, soltou para Matheus Bahia, pela linha lateral da grande área, cruzou segunda trave, Pedro Henrique, antes dele Gustavo. No alto, Gustavo Henrique tira e sofre a falta aí, Fabiane. Exatamente, Martelli. Na jogada de linha de fundo, como a gente antecipou, o Ceará sem um 9 de referência é o Pedro Henrique, experiente, quem ocupa a posição no setor. No alto, o Gustavo leva vantagem, 1,95 m contra 1,77 m do atacante do Ceará. Mas já marca na conta aí, já é a segunda que o Pedro Henrique dá nas costas do Gustavo. Marca aí, uma foi no meio de campo e agora foi dentro da área. E ele já prometeu ele lá já, ué. Galera de Guarulhos, alô, Jardim Vila Galvão também curtindo o microfone da Bandeirantes, a grande Guarulhos, Hilda, seu Roberto, todo mundo sintonizado no futebol da Bandeirantes. Timão pro campo de ataque, na meia esquerda, Bidu pra Bidon, cruzou, segunda trave, passa pelo Yuri Alberto, cruza toda a extensão da grande área, vai pela linha de fundo, tiro de meta pro Ceará e só isso. Só isso, na jogada em ligação direta do Corinthians, o Matheus Bidu tem mérito, encontrando o Breno Bidon livre no meio de campo, tentou o lançamento, o jovem do Timão, ficou longa demais para o Yuri Alberto, que não conclui em tiro de meta, Ceará. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. É Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, acesse braspress.com. Zé Melo, Everton Corrêa, Zenilda Duarte. Conosco Ruda, Vânia, muita gente curtindo também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O futebol da Bandeirantes com Corinthians 0, Ceará também 0. 9 jogados desta primeira etapa, Corinthians sorte, mão troca passe, Ceará observa o Coringão jogando. Maicon sai jogando pelo círculo central do gramado. Abre a jogada pela meia direita, bola para Mateuzinho. Mateuzinho um pouco à frente para Dieguinho. Dieguinho na velocidade, vem o jovem corintiano. Dieguinho recua pela quarta zaga, bola de primeira para Ramalho. Ramalho pela meia esquerda para Gustavo Henrique. O grandalhão da Fiel, pisou na bola, soltou pela meia esquerda, bola para Bidon olhou, não tem ninguém, achou Garro na meia esquerda, sofre a falta, o árbitro para o jogo.
O Garro escapou da marcação. Dieguinho chegou, faz o rapa, falta na meia esquerda, perigosa pro Timão, Fabiani. Na primeira que dá para tentar algo mais ambicioso. Um levantamento na área é a tendência maior, porque ele faz um gesto e manda Gustavo Henrique e André Ramalho para a grande área. Os gigantes da defesa corintiana. Vai levantar a bola na área o argentino Garro, pé canhoto, Martelli. Se agita a fiel torcida corintiana em todos os cantos da Neoquímica Arena. É falta para a equipe do Corinthians bater na meia esquerda. Garro toma distância, opção com a perna esquerda, opção com a perna direita, tá lá com a faixinha. Memphis Depay na bola. Um jogador apenas, Pedro Henrique, cobre o canto direito do goleiro. O goleiro Bruno Ferreira preocupado. Garro na bola, levantou, segunda trave, sozinho. Gustavo Henrique testou pro chão, vai sobrar para Michael. Michael na cama de Garro. O árbitro não marca falta, segue o jogo. Rasga de qualquer jeito a zaga do Ceará. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá tirando a bola rolando para você. Brasileirão, 33ª rodada, Neoquímica Arena. 10 jogados do primeiro tempo. Corinthians 0. Ceará também 0. QG de Esportes, fala Pedro Cunha. Bola rolando já para os outros jogos das 4 horas. Em Minas Gerais, o Cruzeiro e o Fluminense vão empatando em 0-0. Mesmo placar de Vitória e Botafogo no Barradão. Ative efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples em um instante. Acelerou, hein? Acelerou Pedro Henrique pela ponta direita, toma falta, árbitro para o jogo. Só assim para parar o ataque de Pedro Henrique, reclamação de Dorival já, hein, Fabiani? Ele reclama porque o Pedro Henrique cai numa situação perigosa. Quando tinham 4 jogadores do Corinthians em volta, ele questiona a marcação da falta por parte do Felipe Fernandes de Lima. Pedro Henrique, ex-Corinthians, é quem vai tomando as rédeas do ataque do Ceará. Jogo parado, falta marcada para a equipe do Ceará bater no campo de ataque pela meia direita. Mugri toma distância para fazer a cobrança, se posiciona atrás dele, está pertinho dele, Fabiano Souza. Jogadores do Vozão vão lá para o meio da grande área. Quem sabe agora a fiel torcida corintiana está no medo. É o primeiro ataque do Ceará. Vai para a bola Mugri, autorizado na meia direita. Mugri levantou na segunda trave, Michael subiu antes dele, André Ramalho. Ramalho tira a quarta de cabeça, volta a bola para a equipe do Ceará na meia esquerda, chapa de perna esquerda, Matheus Bahia. Recua pela quarta zaga, insiste o Ceará, tenta descer mais uma vez para o campo de ataque. 0-0 é o placar do jogo. Matheus Bahia pela ponta esquerda, cruzou para o meio da grande área, rasga Yuri Alberto. Vem por baixo, Yuri Alberto, centroavante do Timão, corta mais a bola, tá com o Corinthians, hein? Lá na ponta direita, Dieguinho tenta escapar da marcação, perde a bola. Recua de perna esquerda, põe para fora a zaga do Ceará. Manuel pro Timão bater no campo de defesa pela meia direita. Conte com alta performance, a segurança que só amortecedor HG da Cata oferece CHG. Na Cata pode contar. Ronaldo Giovanelli de põe na cinza no camarote da Fielzone, vê o que no jogo? É que a equipe do Léo Condé, ela tá jogando muito com uma marcação forte no meio de campo e esperando para dar o bote junto com o Paulo Henrique, que tá indo para cima da defesa. Essa é a grande jogada até aqui com 13 minutos de jogo. E o Corinthians cadenciando, tocando a bola de lado, sentindo a ausência do Ranieri, que é o cara que faz a postura no meio de campo, mas tá chegando no ataque, Pedro, olha lá. Yuri Alberto domina dentro da grande área pela meia esquerda, levou para a linha de fundo, escapou, tentou cruzar, rasteiro, corta a zaga. E aí a torcida do Timão no carrinho ali do Vitor. Marcos Vitor pede um toque de mão. Não vi nada, hein, Fabiano? Na minha frente aqui, Martelli, parece que realmente toca na mão, mas naquele movimento natural do carrinho, e por isso não seria marcado o pênalti. Imagino que assim seja, de fato já mandou seguir o Felipe Fernandes. Placar de 0-0, lateral para o Corinthians, bater na esquerda, Depay recebeu a bola dentro da grande área, levou na linha de fundo, vai ganhar escanteio. Primeiro escanteio do jogo pro Timão na ponta esquerda aí, Fabiani. No pé canhoto de Garro, dono das bolas paradas do Corinthians, ousado Memphis Depay tentou um chapéu de chaleira, travado pela defesa do Ceará. Vem escanteio, Garro quem bate, Bidu recebeu uma orientação do Yuri, fica de olho na movimentação do Bidu, Martelli. Rodrigo Garro para fazer a cobrança de escanteio. Jogadores do Timão lá para o meio da grande área. Garro, irmão argentino, toma distância, vai para a cobrança ao lado esquerdo. Jogadores do Corinthians lá no meio da grande área, sinaliza a jogada. Garro levantou, primeira trave, o toque de cabeça no gol. Sensacional! Bruno Ferreira pegou! Na primeira trave, Gustavo Henrique, o gigante da Fiel. Vem de novo o Corinthians, levantamento na segunda trave, corta a marcação. Rasga de qualquer jeito a zaga do Ceará. Que defesaça de Bruno Ferreira, falta.
Falta a meia esquerda, toma a falta o Garro na pressão, Timão Fabiani. Na primeira chance clara do Corinthians na partida, Martelli. Sempre os cruzamentos mirando o Gustavo Henrique. Dessa vez a cabeçada ia pro gol, contou com desvio, vida difícil pro Bruno Ferreira, que cai pro seu lado esquerdo, de mão trocada, faz um milagre pra segurar o 0-0 no placar, mas tem mais chance o Corinthians. E se uma entrada dessa não é pra cartão amarelo, então eu não sei mais nada, viu, Pedro? Agora no Garro, né, Ronaldo? Oh, que pegada nele aí, pô. A bola tava no pé dele e os caras chegaram bonito aí. E o juiz em cima segurando. Vamos ver qual vai ser a linha desse cavalo aqui na arena hoje. Agora no Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Na Bandeirantes, no tradicional Dial de São Paulo, da Fibra 90.9, você curte a falta pro Corinthians, também pra faixa estendida 86.3, vai chover a bola lá pro meio da grande área do Ceará. Garro na meia esquerda, com a canhotinha que fala alto do argentino. Memphis Depay com a perna direita. Passamos dos 15 jogadas, placar de 0-0. Quem sabe agora a torcida corintiana. Garro levantou, segunda trave, o toque de cabeça, o mergulho nas mãos do goleiro. Aí ficou tranquilo pro Bruno Ferreira ficar com ela, Fabiani. E dessa vez foi uma jogada ensaiada da mesma forma, porque o André Ramalho estava no primeiro pau, ele gira, vai pro segundo, consegue cabecear com liberdade e direciona a mão. O Yuri Alberto faz a falta no Bruno Ferreira. Jogadores do Ceará pedem cartão amarelo, obstruiu a reposição de bola. Descobre o jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre! Você também curtindo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vivaldo tá conosco e Divan. Muita gente chegando, Adair. Bora lá, Timão, tá falando o Adair aqui. 0-0 por enquanto, 16 jogados desta primeira etapa. Ceará tenta descer para o campo de ataque, a bola passa por todo mundo, chega para Pedro Henrique o pedido. Pedro Henrique em posição irregular na meia direita. Não demora para marcar o Bandeira, hein, Fabiani? É, exatamente, no momento que ele dispara, o protocolo seria esperar a conclusão da jogada, mas está tão à frente que não foi assim que entendeu a arbitragem. Pararam na origem da jogada em meio a reclamações dos jogadores do Corinthians. Está jogando o Corinthians pelo campo de defesa, você na Bandeirantes curtindo o placar de 0-0, Timão e Ceará se enfrentam. Mateuzinho domina pela meia direita, ele cruza a fronteira, rola para Garro. Garro tenta a devolução no passe de perna esquerda, perde a bola. Ganha o Ceará, tenta descer para o contragolpe, desarmado pelo Maicon. Maicon no círculo central para Garro, Garro para Maicon, mais uma no Garro. Terceira, hein? Juiz não marca. Tem que tomar cuidado nesse rodízio de faltas. Pra cima do Garro, hein? Valeu conosco também, Vivaldo. Obrigado pelo carinho, tá conosco. Edivan, muita gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Torcedor do Ceará também presente. 17 jogadas desta primeira etapa. Corinthians Sérgio do grupo de defesa. Gira pela meia direita, livre de marcação. Ramalho. André Ramalho carrega a bola pro círculo central. De primeira para Maicon. Maicon gira pela canhota, mete a bola nos pés de Bidu. Matheus Bidu cruza a fronteira, desce para a equipe corintiana. Chapa a bola pro Lundez. Depay para Bidu. Bidu pela meia esquerda para Depay. Erra um passe o Bidu. Erra o passe o Bidu. Recupera Bidu. Bidu na meia esquerda para Maicon. Maicon para Yuri Alberto. Antes dele o zagueiro. Firme por baixo. William Machado tira mais uma pro Ceará que desce em contragolpe. Na meia esquerda para cima. Galeano foi puxado. É falta do Yuri Alberto que estava marcando, hein, Fabiani? Por baixo e por cima, ele segura o braço do Matheus Bahia que estava em disparada e também dá um chutinho no tornozelo, até por isso ele cai. Sentiu dores o lateral esquerdo do Ceará, falta bem marcada, foram duas do Yuri Alberto no mesmo lance. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, você sabe, se é na Cata. Pode contar. Ronaldo Giovanelli, quase 20, primeiro tempo e o jogo, Ronaldão. O jogo, a ideia do Corinthians é boa, né? De ficar com a posse de bola, mas tá errando muito passe, né? Passou do meio de campo, começa a errar muitos passes o Corinthians. E o Ceará, pelo jeito que tá jogando aqui, vai jogar no contra-ataque. Você vê que cada bola que eles pegam, eles cadenciam. Quando o goleiro segura a bola também, eles já tentam um arremesso longo. Só que é um time que tá marcando muito bem o time do Corinthians até aqui. Corinthians sempre o campo de ataque, Bidon domina pela meia esquerda, escapa da marcação, busca o garoto Dieguinho titular nessa tarde, Dieguinho escapou da marcação, tentou passe para Bidu, Bidu ganhou, levou para a linha de fundo, tentou por entre as pernas do jogador do Ceará que tira, foi para fora. Manual para a equipe do Corinthians bater ao lado esquerdo, valeu Zé Nivaldo, abraço a você curtindo Corinthians e Ceará, placar de 0-0, na Bandeirantes, Corinthians insiste pela meia esquerda, Bidon se apresenta, faz o domínio, gira pela quarta zaga, vem para Ramalho pela meia esquerda, para Memphis Depay, de cara pro gol. Memphis Depay pela meia esquerda, pedalou, balançou, viu por dentro, rolou a bola nos pés de Garro. Garro, bolão para Maicon na grande área, não dominou.
não dominou, Maicon tinha chance, que bola do Garro, põe pra fora a zaga do Ceará, escanteio o Timão aí, Fabiani. Passe cavado do Garro e o Maicon, lembrando aquele antigo Maicon, que chegava na área como elemento surpresa para concluir, bem marcado, dominou mal, mas tem chance de escanteio, o Corinthians, Garro quem cobra e Gustavo Henrique, o gigante na área. Mas é o volante passando na frente do atacante, né, Pedro? Não pode, né? Deixa o atacante lá dentro, ele como ele é volante fica no meio, não atrapalha os caras, pô. Escanteio para a equipe do Corinthians, bater ao lado esquerdo do Garro, de novo toma distância o argentino, Juizão conversa, palestra lá no meio da grande área. A expectativa da fiel torcida corintiana, quem sabe o primeiro gol, quase 20 jogados desta primeira etapa, lá no gol onde fica a torcida organizada do Timão. Quem sabe agora, Garro para a bola. Tá ali, ó, braço direito erguido, sinaliza a jogada Rodrigo Garro, apita logo, seu juiz, fala muito dentro da grande área, autorizado, vai Garro pra bola, cobrança de escanteio, levantou na primeira trave, passou por todo mundo, sobe pra tocar de cabeça, tira a zaga do Ceará, volta a bola pro Timão, Corinthians pela meia esquerda, insiste, Garro pra Bidon pra Bidon, cruzou pro gol! Gustavo Henrique, o gigante da fiel torcida corintiana. Cobrança de escanteio, corta a marcação do Ceará, volta pela esquerda, Garro de perna esquerda, Bidon de cabeça e Bidu de perna esquerda, na trinca da canhota corintiana, na qualidade, Bidu cruza na medida na segunda trave, ele põe a bola para Gustavo Henrique, que de trás, mergulho gigante da fiel torcida corintiana, testa profundo do gol no contrapé do goleiro, passa à direita do Bruno Ferreira, na marca dos 21 minutos jogados do primeiro tempo, para a fiel torcida corintiana pulsar, estremecer e vibrar. Corinthians 1, Gustavo Henrique. Ceará 0, Fabiani. Com checagem do VAR, Pedro Martelli, aparentemente levemente adiantado o Matheus Bidu no momento que ele dá assistência para o Gustavo Henrique. O gol deve ser anulado na Neoquímica Arena, foi Gustavo Henrique quem marcou, mas o Bidu realmente à frente. Tá à frente o Bidu, hein? Anulado. Tá à frente o Bidu, Ronaldo Giovanelli, gol anulado. Pô, foi uma jogada rápida pelo lado esquerdo aqui, um bom entrosamento entre o Bidu e o próprio Bidon também aqui, mas a verdade é que estava um pouco à frente. Né? A gente viu aqui pelo telão que mostrou, estava um pouco à frente, mas pelo menos usaram a velocidade, né? Porque o Corinthians estava demorando para tocar essa bola, demorou para fazer aqueles toques rápidos, errando muito passe, e agora quando acertou saiu o gol. Então é só continuar pressionando da mesma forma, tocando, errar o menos possível esse toque de bola no campo do adversário para poder sair o gol, mas estava impedido. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet simples em um instante. Chegamos à metade do primeiro tempo, saiu o gol, fiel torcida corintiana, mas estava impedido. Quem sabe, hein? Quem sabe, vem mais aí do Timão. 0-0, placar do jogo pela meio direita, escapa da marcação, Mateuzinho rola a bola nos pés de Dieguinho. Dieguinho na queira da grande área pela meio direita, ele carrega lateralmente, vai pra linha de fundo. Dieguinho ganhou, tentou chegar pra cruzar, mas só no carrinho. Firme a marcação do Ceará, linha de fundo, escanteio, Timão na ponta direita aí, Fabiani. E mais uma vez com o Garro, tem sido assim, na bola aérea que o Corinthians leva perigo ao Ceará. Mais um gesto, mirando o Gustavo Henrique, já finalizou 2 vezes no gol o zagueiro alvinegro. E o escanteio para a equipe do Corinthians bater na ponta direita, toma distância, vai mais uma vez para a bola Garro. Garro sempre com o braço direito erguido. Rodrigo Garro para a cobrança de escanteio. A fiel corintiana quer o primeiro gol, placar de 0-0. Garro está autorizado. Garro levantou na primeira trave, subiu a zaga, tira de cabeça. Cruza toda a extensão da grande área, vem para a meia esquerda. Boa fita, Michael ganhou, cruzou, vai pitar agora. Em cima da linha, zaga do Vozão. Pedido de pênalti. O mergulho do André Ramalho, sensacional, tira a zaga do Ceará. Era o primeiro válido do Timão aí, Fabiani. Era o primeiro, com o André Ramalho se arremessando em frente à defesa do Ceará para concluir. Foi no limite que o Matheus Bahia salva o Ceará de levar o primeiro gol. O Ramalho alega ter sido empurrado, despencou no campo e tem muita dor na panturrilha. Preocupante a cena do André Ramalho por aqui pedindo pênalti, Martelli. Disputa ali na área, não sei o que o Ronaldo Giovanelli tá vendo do lance. Tem uma disputa, né? São 2 jogadores com ele. Ramalho caído. E aí, Ronaldo, deu pra ver alguma coisa, Ronaldo? Não, daqui não, porque tinha muita gente ali pra mesma bola, né? Tava muita gente disputando ali, os zagueiros e o Ramalho também. Agora... Rasgou o meião.
Então ele tomou um pisão. Tem um pisão, tem uma perna esquerda, todo mundo tá olhando a bola, isso é importante dizer. Mas o sem querer também é falta. Ramalho sente, hein? Daqui não dá pra ver não, Pedro. Vamos ver, como é que é o nome do cidadão no VAR? Ele que tá vendo é o Marco. Marco Aurélio Ferreira, de Minas. Teve uma falta pro Timão na sequência, não teve não, Fabiano? Sim, pra jogar a bola na área, lado direito, o Garro e o Mateuzinho por ali, foi uma falta sobre o Garro, mas o foco das atenções agora tá no André Ramalho na grande área, viu, Martelli? Tá caído ainda, Tá com muita dor, tomando aquele sprayzinho mágico e conversando com os médicos. O Tchoca ainda não foi pro aquecimento, mas vamos acompanhar. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet totalmente rastreada. É Braspress, a sua transportadora de encomendas. Ramalho caído ainda. Visão vai lá conversar com ele. E aparentemente sem revisão do VAR, viu, Martelli? Ele não tá com a mão no ouvido, tá só conversando com os jogadores do Corinthians que não deixam ele em paz. É bolinho pra lá, bolinho pra cá. O Corinthians não quer a falta, quer o pênalti. 25 minutos jogados desta primeira etapa, placar de 0-0. Tô vendo o Tchoca, agora o Tchoca foi, hein? Agora ele foi. Tá aquecendo aqui o Tchoca, saiu do banco, demorou até o Dorival. Se aquece o Tchoca à beira do gramado. E o Ramalho, hein? Vamos ver, deixa eu ver o meião do Ramalho. O Ramalho, ele tá jurando ali com as duas mãos de que foi derrubado na grande área, hein? Bom, se fosse pra revisar já tinha ido, hein? Aí ele tá falando, deu pra fazer a leitura labial aqui, ó. É só olhar. É só ir lá olhar. Ah, de novo, né, Ramalho? E pra todo mundo. O juiz não tem essa premissa. O juiz não tem a premissa de chegar e falar, viu, quero ir ver. Quem faz isso é o árbitro de vídeo, que chama. Aí o contrário, ó, o senhor precisa vir. É diferente. André Ramalho saindo de campo. Falta pro Corinthians bater na meia direita. Corinthians tá com um jogador a menos. Garro toma distância. Jogadores do Timão lá pro meio da grande área. É o placar de 0-0. Corinthians marcou, mas estava impedido. Garro levantou para Depay. Sobe no alto, toca de cabeça, quarta marcação. Volta a bola pro contragolpe. Quem sabe agora do Ceará? Foi nada. Erra o passe, Galeano por dentro. Bidu ganha mais uma no Círculo Central. Corinthians tem a posse de bola. Bidu no Círculo Central com a bola nos pés para Garro. Garro tenta o domínio, consegue, volta, jogada pela quarta zaga. Ramalho ainda tá fora de campo, quer voltar. Fala, Fabiane. Ó, o Ramalho já tá prontinho para voltar. Nessa bola levantada na área, quem caiu foi o Gustavo Henrique e também pediu pênalti. Então tá um agarra descabido dentro da área do Ceará. Não, e o juiz também, a bola tá no meio de campo, ele não autoriza a entrada do Ramalho no meio de campo, a entrada. Ele vai esperar o quê? A bola chegar na área? Tá estranho esse cara aí hoje, viu? Tá estranho. 26 jogados desta primeira etapa na Neoquímica Arena, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por enquanto 0-0, Corinthians 0, Ceará também 0. Bola de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de 5 mil reais da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br, consulte as condições. Na pressão, Timão, Corinthians pela meia esquerda, Bidu domina, gira pela canhota para Bidon. Bidon na queira da grande área, carrega, volta a bola para Garro. Garro abandona a ponta, vem por dentro, rola a bola nos pés de Memphis Depay. Ele não consegue, o domínio perdeu o Depay. Ganha o Ceará pela meio direita. Pedro Henrique por dentro, contra-golpe pro Timão, lançado na ponta esquerda. Galeano cruza a fronteira, tenta descer, chega Michael passou no carrinho. Mateuzinho, hein? Era o Mateuzinho no carrinho, hein? Bom, ele não deu cartão na chegada para cima do Garro, não vai dar cartão agora, pelo menos no critério ele tá seguindo, viu, o Fabiane? É só papo com o Mateuzinho de fato, conversa, ele mandou o Mateuzinho andar. Ser bem sincero, da perspectiva que eu tô aqui, foi um carrinho muito forte no Galeano. Não, pera, cartão, isso aí é carrinho pra cartão, velho. Pois é. A gente não pode aqui, porque ele não deu do outro lado, quer dizer, vai acabar um batendo no outro, dando porrada, porque o juiz não sabe a regra, porque o juiz não sabe distinguir uma falta de uma faltinha. Pera aí, velho, isso aí é falta pra cartão. O carrinho pega, levanta a perna pra pegar o jogador adversário. Eu sou clubista, mas nem tanto, Pedro. Ele errou de não dar o cartão pro jogador que fez a falta no Garro e errou agora, né, Ronaldo? Isso é erro, velho. Aí não pode. Falta. Aí o Mateuzinho dá uma olhada e fala, pede desculpa, né? Obrigado. Passou, obrigado, né? Graças. Falta para a equipe do Ceará bater pela meia esquerda. Matheus Bahia autorizado. Matheus Bahia levantou na segunda trave. O toque de cabeça desvia a marcação. Vai voltar pela meia esquerda para Bidu. Bidu tenta o passe à frente. Está pressionado. Bidu perde a bola. Perde, mas ganha lateral. Toca por último do Rafael Ramos. Manual para a equipe do Corinthians bater no campo de defesa pela meia esquerda. Motopeças de qualidade na Cata. Conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também a Motopeças na Cata. Pode contar. Vem para o campo de ataque o Ceará. O chute de longe, longo!
espalma longo, defesaça numa pancada do meio da rua, chute despretensioso. O Dieguinho encheu o pé longo no ângulo esquerdo, bota em escanteio. Que isso, hein, Fabiane? E ela não sai tanto pro lado, ela fica mais pro meio, mas ela pega uma curva muito grande, a ponto do Felipe Longo dá um passo pra direita e tem que voltar de mão trocada, espalma em escanteio o Ceará. Lucas Mugni. Mugni pra bola, autorizado, Lucas Mugni levantou no alto, vai mais firme do que todo mundo, André Ramalho sobe pra tocar de cabeça e tira, bota a bola para a equipe do Ceará no campo de defesa pela meia esquerda, você tá ligado no microfone da Bandeirantes, na Feber 90.9 por enquanto tá dando, 0 de mão, 0 também pro Ceará, na faixa estendida, pega legal pra todos os cantos do Brasil, no 86.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcida do Timão tá ligada, Desabou o ex-Timão, que joga na direita, né, Fabiano? Rafael Ramos. Aliás, Pedro Martelli, você sabia que Rafael Ramos, quando se aposentar, vai seguir o seu caminho, vai virar um bodybuilder, um fisiculturista? Vai virar o quê? Um bodybuilder, Ronaldo. O Cruzes. O que é isso aí? É o cara que constrói massa muscular. Isso, o pessoal fortão lá. Eu tô longe disso. Você conhece o Fordo? O quê? Fordo, Ronaldão. Fordo? O que é isso aí? Um pouco forte, mas gordo. Corinthians vem pro campo de ataque na ponta direita, vai pra cima da marcação, Dieguinho abandona a ponta direita por dentro, gira o jogo pra Maicon no círculo central, trabalha pela meia esquerda, cruza a fronteira, vai-se embora Gustavo Henrique acelerou na canhota, é pra Bidu domina, volta, jogada pra Gustavo Henrique no círculo central, último homem do Timão tá à frente do seu campo de defesa, Amário por dentro, bola pra Garro pra Maicon pra Yuri Alberto, entrada da grande área, fez o pivô mal, Yuri Alberto, deu a bola nos pés do Ceará, que desce em contra-golpe, Mugni pela ponta direita na quina da grande área, Pedro Henrique cruzou, vai fazer o gol, chute a gol! Galeano! Gol do Ceará! Galeano abre o placar na Neoquímica Arena. Jogada que começa no pivô errado de Yuri Alberto. Domina pela meia direita, parte em velocidade, vai livre de marcação. Mugni para Pedro Henrique. Na quina da grande área, Pedro Henrique dominou, não foi fominha de primeira. Que bola do Bruno Henrique. Que bola, hein? Que bola. Pedro Henrique chapa a bola para meio da grande área. Tava lá o Galeano. Sem marcação, na marca penal, de joelho ele erra o chute, conta com a sorte, a bola morre no contrapé do goleiro Longo do lado esquerdo, na marca dos 31 minutos jogados no primeiro tempo, na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Galeano, de joelho, de canela, Ceará 1, Fabiani. Aproveitando o Ceará, as duas brechas na defesa do Corinthians, do lado direito e do lado esquerdo, com Bidu e Mateuzinho. No erro do pivô do Yuri Alberto, Pedro Henrique teve campo para correr, não tinha marcação, e quando cruza, vê o Galeano cara a cara com o Felipe Longo, atacante paraguaio, cria do São Paulo, bate de chapa, de carrinho, abre o placar para o Vozão. 1-0 Ceará, Neoquímica Arena, Martelli. Ronaldo Giovanelli. Jogar a culpa no Yuri Alberto é fácil, porque ele tá lá no ataque. Mas essa defesa do Corinthians é uma mãe. O Mateuzinho não conseguiu acompanhar quem ele tava marcando. O cara sai nas costas dele e ele não consegue chegar. E do outro lado, ninguém deu combate no Pedro Henrique aqui. Ele tem 38 anos, correu mais que a zaga toda do Corinthians. Aí eu vou reclamar do Yuri? Não, né? O setor defensivo do Corinthians é uma mãe. Só isso aí. Quantos anos o Pedro Henrique tem? Não, o Pedro Henrique tem 380 anos, velho. Os caras não conseguem acompanhar ele. Aí fecha, né, velho? Aí para. Componentes de suspensão, transmissão e direção é na Cata, qualidade em qualquer caminho. Ronaldo Giovanelli fora do microfone da Bandeirantes. 0 Corinthians 1 para a equipe do Ceará. Corinthians vem para o campo de ataque, vai ter que empatar o jogo. Maicon domina, volta para André Ramalho cruza a fronteira. Ramalho ergue a cabeça, pisa na bola, o zagueiro volta, jogada no círculo central para Maicon pela meia esquerda para Bidon ergue a cabeça, busca espaço, tá perdendo a bola quase do lado esquerdo. Bidon pela meia direita, aciona André Ramalho por dentro, é para Mateuzinho sai da meia direita, vem por dentro do círculo central do gramado, chapa a jogada pela meia esquerda para Bidon de primeira para Bidu, daqui a pouco intervalo inteligente na Bandeirantes. Ricardo Caprotti assume a Febre 90.9, 0 Corinthians 1 Ceará, Timão. Corinthians por campo de ataque na ponta direita, Dieguinho encara a marcação, pedalou, balançou, Yuri Alberto se apresentou para fazer a parede, Dieguinho carrega, abandona a ponta, vem por dentro, Dieguinho bateu fraco.
fraco, mas aplaudido no centro do gol. Tá nas mãos do goleiro, Fabiane. Ele consegue levar vantagem no primeiro duelo. O jovem do Corinthians é o segundo jogo dele como titular com os profissionais. O primeiro também contra uma equipe cearense, o Fortaleza em Itaquera. Aquele jogo terminou em 1-1. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cirijá. 6h30 da tarde tem Flamengo e Santos. Rogério Assis transmite o jogo. 8h30 tem a sequência do futebol brasileiro. Ulisses Costa transmite Mirassol e Palmeiras, o líder do Campeonato Brasileiro. Carro para Yuri Alberto, pela esquerda dentro da grande área. Yuri Alberto perdeu no meio de 3. Estava pressionado, perde a bola. Volta para a equipe do Corinthians. No círculo central, carrega a bola André Ramalho. Só dá Timão, só dava Timão, mas aí no contragolpe perdeu. Perdeu Pedro Henrique de vista. Ele deu a bola para Galeno. 1 pro Ceará, 0 pro Timão. Corinthians tem que empatar o jogo. Pitu pisou na bola na entrada da grande área pela meia esquerda, tentou lançar por dentro, não tinha ninguém, tome, contra-golpe de novo para Ceará, na ponta direita, Rafael Ramos para Pedro Henrique, escorregou. Vem por baixo, Bidu ganha mais uma, Bidu para Memphis Depay, Depay soltou na ponta esquerda, a bola para Garro para Yuri Alberto, tentou, domínio, vem por baixo, a marcação do Ceará foi para fora. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Brasileirão, 33ª rodada. Na Neoquímica Arena, relógio marca 35 minutos jogados do primeiro tempo. Corinthians 0, Galeano, Ceará 1. Plantão esportivo da Bandeirantes, fala Pedro Cunha. Com esse gol, o Ceará passa o Corinthians na tabela. Apesar da mesma pontuação, o Vozão tem mais saldo de gols do que o Timão. Agora o Ceará é 12º e o Corinthians é o 13º na tabela do Brasileirão. Curtindo o futebol da Bandeirantes neste domingo. Parado o jogo, Neoquímica Arena, por quê? Pedro Henrique sentindo, Martelli. Não sei se vai dar pra ele, tá com a maca, pode ser que seja substituído. Sebastião Lopes manda aqui, valeu Sebastião. Não dá vontade de ver o jogo do Corinthians, só passa raiva. E aí, Ronaldo? Não, e aí tem um pouquinho da culpa também do que foi colocado em campo hoje, né? Você tem 2 zagueiros, o time joga na velocidade. Aí você tem 2 zagueiros, você tira um menino que é mais jovem, que pode sair pro combate e deixa os 2 zagueiros de contenção, que é o Gustavo, porque eles ficam marcando, eles não conseguem correr, né, velho? Ele e o Ramalho fizeram uma linha que ninguém entendeu, então tem um pouco de culpa também do Dorival. Que colocou o time em campo dessa forma, que a gente falou aqui desde o começo, lembra que eu falei? O time do Ceará vai jogar um contra-ataque aqui postado em cima do Pedro Henrique, falou isso aí. Agora, será que o Dorival não viu isso também? Corinthians desce para o campo de ataque, Depay desalva, mas faz a parede, Bidon, perde a falta, o Gizão mandou seguir e vem contra-golpe pro Ceará, Vinha, volta pela quarta zaga, trabalha Sérgio do Vozão, perde o jogo, o Timão perde por 1-0, o Ceará tá vencendo, vem por baixo na raça, na garra. Carro por baixo no carrinho, tira, põe pra fora. Arremessou lateral pra equipe na meia esquerda. Voltou. Ceará bater. Quem? PH, o Pedro Henrique sentiu dores, ele volta, ele tá com o calção arriado do lado esquerdo, incômodo na coxa, mas tá em campo. Bola de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br e consulte as condições. Timão 10 para o campo de ataque, Garro para o Depay, só fazer o carrinho, no carrinho, e aí seu juiz, falta, cartão amarelo e a falta fora da grande área. Cartão amarelo para o Fabiano Souza no carrinho para o Depay, que ia pro gol. Fabiano, se esse lance é fora da área, era o último homem. Vamos ver. Tem o carrinho fora da área. Ah, mas o zagueiro tinha um segundo homem perto dele ali, o zagueiro. Estão reclamando de cartão vermelho, Fabiano, mas ele dá o amarelo, sim, né, Fabiano? Estão reclamando tanto de vermelho quanto de pênalti. Aí é bom explicar, né, Martelli? Se é pênalti, é cartão amarelo. Se é falta, é cartão vermelho, para evitar dupla punição. Então tá sim rolando esse questionamento por parte dos jogadores do Corinthians. O Garro já tá com a bola na mão, quer cobrar logo a falta, mas ainda assim há muita pressão dos atletas. Mas tinha o zagueiro na frente dele, não tinha, Pedro, para ele chegar ainda? Ele não tava... Ele tava em direção ao gol, mas ele tinha o marcador à frente ou não? Tinha, acho que aí então nesse caso o juiz acerta no amarelo, né, Ronaldo? Porque foi fora da área também, né? É. Ah, então, acertou. Porque se tem um outro zagueiro, o Fabiano fala muito bem, se é o último homem e tá dentro da área, é amarelo, tá? E se é na área, né? Aí é pênalti, amarelo. Se é fora e é o último homem, aí é vermelho. Só que nesse caso, tinha um zagueiro muito pertinho. E é isso que o VAR tá avaliando, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Memphis, Ramalho e Bidon conversando
com o juiz. E ele tá fazendo exatamente esse sinal. Ergueu as duas mãos e falou assim, ó, tava lado a lado. Por isso o amarelo. Aí tá tudo certo, né? Justificado. A preocupação do goleiro. Amarelo pro Fabiano Souza. É o primeiro do jogo, né? Sim. Falta para a equipe do Corinthians bater. Olha, é muito perto. A um pé da grande área centralizada. A fiel torcida corintiana deposita a fé no seu pé esquerdo, Garro. Garro toma pouca distância para fazer a cobrança. São 7 jogadores cobrindo o canto esquerdo do goleiro do Ceará, Bruno Ferreira. Garro e Depay para a bola, bateu no gol em cima do seu companheiro. Tinha um cara caído. É uma brincadeira, velho. Ramalho. Meu Deus. Era o Ramalho. Bateu por baixo. Em cima do Ramalho. Onde esse cara tá com a cabeça? Não, ele não. Quem colocou ele em campo, velho? Quem colocou ele em campo? Me ajuda, o Ramalho Pedro. ou o Memphis? Não, o Ramalho, o que ele fez ali? Ele ajudou, né? Ele ajudou. Essa bola passa é gol. Aí ele ficou pulando, não pode ficar na frente do goleiro. Pulando, ele ficou ali na frente, atrapalhando e ainda tirou a bola. Eu não sei se ele abaixou. Acho que faltou combinar com o Depay, ó. O Depay falou, vou bater rasteiro. Que ele abaixou pra não tampar, né? Pra tampar a visão do goleiro e depois passar a bola. Ou o Depay bateu errado, que eu acho que, sei lá, tinha que ter combinado, né, o Ronaldão? Falou, vou bater rasteiro. Ou ele falou que ia bater no alto e errou. Enfim. Mas sai da frente, né? Corre da frente ali, sai da frente e vira pro gol pra tentar pegar o rebote. Quer ficar dentro da área? Fica pra pegar o rebote. Placar de 1-0, o Ceará tá vencendo o jogo pra cima do Corinthians. Daqui a pouco vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ricardo Capriotti assume. No efêmero 90.9 na faixa estendida 86.3. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Corinthians pro campo de ataque na ponta esquerda, tá com Garro. Garro tenta o passe à frente e perde a bola. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 33ª rodada, Zona Leste de São Paulo, Itaquera, Neoquímica Arena, relógio marca 40 minutos jogados do primeiro tempo. Corinthians 0, Galeano faz Ceará 1, Corinthians 0, Ceará 1, e aí Pedro Cohen no plantão. Ainda hoje, com transmissão da Rádio Bandeirantes, o Flamengo recebe o Santos às 6h30 e às 8h30, Mirassol e Palmeiras. Bandeirantes. Ô Pedro, agora que esse recuo do Pedro Henrique ali no meio de campo, eles estão com 2 linhas de 5. Vamos ver como é que vai fazer o Corinthians no segundo tempo com o Dorival. Tenta descer o Corinthians para o campo de ataque na ponta esquerda. Matheus Bidu perdeu a bola, são 2 em cima dele. Vai ganhar, arremesso lateral. Tentou buscar um escanteio, chega por baixo. Dieguinho tira, volta, bola pela meia direita. Rafael Ramos recua para Fabiano Souza. Chega na marcação, Corinthians ganhou Bidu no quarto de círculo na ponta esquerda. Perde a falta, juiz em cima do lance, hein? O juiz estava em cima do lance. Não marca a falta. Da lateral, agora ele marca a falta. Vamos ver o que ele vai marcar. Lateral para o Ceará no campo de defesa pela meia direita. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cirijá. Lateral para a equipe do Ceará, bater pela meia direita. A galera tá aqui, ó, Yuri Alberto. Estão conversando aqui, falando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial sobre o Yuri Alberto. Assunto para intervalo inteligente com Ricardo Capriotti. Longo de perna direita, inteiro de laranja dentro da grande área. Quebra para o campo de ataque, tenta disputar a bola. Yuri Alberto ganha no alto, vem na quina da grande área, no limite da grande área, de perna esquerda do goleiro. Bruno Ferreira põe para fora, lateral para o Timão na meia direita. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata. Ronaldo Giovanelli, 42,5. O senhor gosta do jogo? Imagino que não, né? Não, tá bom pro Ceará agora, que tá fechadinho, 2 linhas de 5, marcando firme. Eles, se chegam atrasados, eles fazem a falta também. Tá todo mundo bem posicionado. Você olhando aqui de cima, você vê, são 2 linhas de 5. Agora o Corinthians tem que tocar essa bola mais rápido. Se também vacilar de novo, toma o segundo gol. Porque a defesa, ela tá espaçada, ela não encosta. E Depay para Bidu bateu no gol, escapou da marcação, desviou, vai sobrar para Memphis Depay para Maicon na entrada da grande área, girou o ponto esquerda, bolão para Garro cruzou para Yuri Alberto no alto, toca de cabeça a zaga para o jogo. Falta de ataque do Yuri Alberto. E foi, Martelli, aqui na minha frente, do Yuri Alberto para cima do William Machado, que despenca. Cai, aliás, curioso, depois do primeiro gol do Ceará, todos os jogadores sentindo mais dores e pedindo atendimento médico aqui em Itaquera. Complete Ronaldo Giovanelli pro Newton. É isso. Pra galera de Ponte Nova, em Minas Gerais. É isso. O Corinthians, ele tem espaço para jogar, só que quando entra perto da área do Ceará, ele não consegue tocar essa bola rápido, erra muitos passes.
E o Ceará já está postado para tentar no segundo tempo. Aqui no primeiro tempo eles vão ficar com essas duas linhas de 5. Porque para eles o importante já estava o 0-0. Agora com 1-0 vai começar a cair, mas isso aí foi falta, viu? De cima do zagueiro. O Yuri acabou fazendo a falta dentro da área lá. Mas pro Ceará tá no lucro. E o Corinthians se perdendo cada vez mais. Porque quando a gente tem essas duas linhas de 5, a zaga tem que encostar. Só que a zaga começa a correr para dentro do gol. A zaga não marca e corre para dentro do gol, deixando tudo para cima do menino, que fez uma grande defesa aqui, o Felipe Longo, para lembrar aqui que teve um chute, que a bola balançou mais que pomba aqui, ele fez uma defesa, aí depois não teve jeito. Então o Corinthians tem tudo na mão para poder fazer um resultado, mas do jeito que tá jogando o Ceará, o Corinthians vai ter que jogar muita bola para fazer o gol e para empatar também, viu? Já é hora de... Isso aí é o acréscimo, né? Sim. Minha gente, já é hora de pensar Ronaldo Giovanelli no banco pro segundo tempo? Não, só depois de 15 do segundo tempo. Essa é a lei Dorival Júnior. Não pode mexer antes? Não, ele não mexe, nem se machucar. Proibido? Se machucar ele manda levantar, ele fala, não tá no script. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços, já no Grupo Souza Lima. Ronaldo Giovanelli falando no microfone da Bandeirantes, 45 minutos jogados desta primeira etapa, 51. Vamos até 51. Mais 6 de acréscimo nesta primeira etapa. Lateral para o Corinthians bater no campo de ataque para a esquerda, vir para fazer a cobrança. Ele mudou, Martelli. Fez o gesto de 6, depois passou e colocou mais um. 7. Ele subiu 6 quando não tinha parado o jogo ainda, né? Aí vai para 7. Vamos até 52 da primeira etapa. Tenta ser jogando pela meia esquerda, escapa da marcação, estava pressionado, perde a bola, Garro, falta para a equipe corintiana. No círculo central do gramado, Michael domina, ele gira pela meia direita para Dieguinho. Dieguinho abandona a ponta, vem por dentro, volta, jogada para Mateuzinho. Mateuzinho quase perde a bola, volta pela quarta zaga. É para André Ramalho. Ramalho pela meia esquerda no círculo central do gramado, de primeira para o domínio de Gustavo Henrique. Gustavo Henrique gira pela meia esquerda, mete a bola nos pés de Bidon. Bidon para Bidu, Bidu abandona a ponta, vem por dentro, volta, jogada pela quarta zaga, de novo para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique no círculo central do gramado para Garro. Garro escapou da marcação, pedalou, braçou, volta o jogo argentino. Argentina para Gustavo Henrique. 46 minutos jogados dessa primeira etapa. Corinthians está perdendo o jogo pelo brasileiro. Tá 1-0 para o Ceará. Gol marcado pelo Galeano. Passe errado de Bidu. Ganha a bola a equipe do Ceará no círculo central. Domina livre de marcação. Dieguinho volta pela quarta zaga. Trabalha o Ceará. William Machado, capitão. Pela meia esquerda, mete a bola para Matheus Bahia. Matheus Bahia tenta ser jogando lateralmente para a meia esquerda. Perde a bola. Ganha o timão. Garro pela ponta direita. Escapou. Levou para a linha de fundo. Pressionado. Leva a bola o argentino. Ganhou de 2 jogadaça, cruza, ganha escanteio. Escanteio marcado pro timão na boa jogada na direita do Rodrigo Garro Fabiani. E recebe os aplausos da torcida. Jogada de alto grau de dificuldade, sustenta 3 marcadores do Ceará e ele mesmo já corre com pressa para bater o escanteio. Perna esquerda do argentino, Neoquímica Arena inteira na grande área do Bruno Ferreira. Canhotinha de Rodrigo Garro para fazer a cobrança de escanteio pela ponta direita. Jogadores do timão vão lá para o meio da grande área, querem o empate. A fiel torcida corintiana movimenta-se dentro da grande área. O timão cobrança na primeira trave, sobe, toca de cabeça, corta a marcação, tira a zaga do Ceará. É novo lateral para o Corinthians bater na meia direita. Fez a cobrança, Garro para Diego, cruzou para o alto, toca de cabeça, tira o zagueiro. Recua a bola pro timão no círculo central. Michael carrega pela meia direita. Pediu ali uma falta, o juiz não deu. Volta a bola pelo círculo central do gramado. Mais uma vez o Corinthians na pressão, vai timão. Matheus Bidu levantou da meia esquerda para a direita para ninguém. Foi forte demais, põe para fora, arremesso lateral, posse de bola pro Ceará bater no lado esquerdo de campo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar. 47-30 jogados deste primeiro tempo, o relógio marca. Neste momento faltando, vamos lá, só mais 4 minutinhos e meio para terminar o primeiro tempo. Corinthians perde o jogo para 1-0, está jogando o Ceará. Galeano lançado pela meia esquerda, chega na cobertura, chega livre o grandalhão da Fiel. Gustavo Henrique recua para Longo na meia lua da grande área, inteiro de laranja, está jogando para a equipe corintiana que perde o jogo por 1-0. Longo para Gustavo Henrique pelo círculo central do gramado é para Michael. Michael, capitão, ergue a cabeça, busca espaço, tenta descer para a equipe corintiana, se apresenta Bidon no círculo central, recebe a bola, tenta o passe à frente pela meia direita, chega a bola para Garro domina o chapou pela ponta direita, deu jogo para Dieguinho na linha de fundo, para Mateuzinho, cruzou, levou macho o capitão, firme, tira de qualquer jeito, William Machado foi para fora, é bola pro timão, lateral pro Corinthians na meia direita, 48,5, Corinthians está querendo empatar antes do intervalo, vamos até 52, Maicon, puxa no círculo central, levantou o bolão na ponta esquerda, era para Bidu, tirou, tocou de cabeça, cortou, Rafael Ramos, vem o jogador do timão, perde a bola, Rafael Ramos está com bola e tudo, hein?
Manual do Corinthians, do lado esquerdo. Lateral pro Corinthians da Bandeirantes. Tem pressa, o Corinthians tá perdendo por 1-0, sofre a falta. Falta em cima do Ramalho na meia esquerda e falta boba, hein, Fabiane? Falta boba do Lucas Mugni, mas eu compartilho aqui da indignação dele, porque ele sai da jogada apontando pra bola, indicando que pegou só na bola. A impressão que eu tive daqui é que foi de fato isso. Ainda assim, o Felipe Fernandes de Lima marca a falta. Garro, sempre ele na cobrança. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na carta, pode contar, pode falar, Romero, pode falar do Romero aqui, ó, que coloca Guinegão e Romero, José Carlos Godoy. Pode falar você também, Ronaldo Giovanelli, antes da falta. Eu não vi falta aí, falar a verdade, viu? Ele domina a bola foge, eu não vi falta também não. Falta para a equipe do Corinthians bater na meia esquerda, vai Garro, levantou na segunda trave, pediu toque de mão. E se foi é para cartão, hein? Vamos ver. Cobrança de falta, vai mandar voltar ou vai dar falta no toque de mão? Na sequência, antecipou-se o Pedro Henrique, é isso? Ele bateu o jogo todo, ele trombou com o zagueiro, trombou com todo mundo, bateu o jogo inteiro e foi desleal. Agora a bola pegou na mão dele e o juiz deu o cartão amarelo. É muito louco, velho. Muito louco isso aí. Segundo, né, Fabiano? Segundo. Tá ligado conosco aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muita gente, a falta pro Timão. Garro levantou, segunda trave, era para Gustavo Henrique. Toca de cabeça, quarta marcação, sobrou um choque forte, hein? Choque forte para cima do Dieguinho. Dieguinho com Dieguinho, hein? Dieguinho com Dieguinho. O mais baixo do Corinthians tá olhando a bola, atinge o Dieguinho mais alto e mais forte. E no encontrão, ele cai no campo, viu, Fabiane? Tô vendo aqui, aqui, Ronaldo, foi ombro, meio pra costas, assim, em cima do Dieguinho do Ceará, viu? Acho que é nada, né? Sem querer. Pra mim tá longe, eu não consigo ver ali. Foi sem querer, viu, Ronaldo? Foi isso, foi sem querer. Foi sem querer. Tem reclamação ali dos jogadores do Ceará, mas foi sem querer, viu? Deixa eu mandar um abraço, muita gente aqui ligada no youtube.com/Rádio Bandeirantes. Especial a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Valeu, hein? Muito obrigado. João Filho, sempre conosco. Olha o Timão. Cruzamento para área, toque de cabeça pro gol. Defendeu Bruno Ferreira. O Gustavo Henrique. Mas o Gustavo Henrique é um gigante na grande área. Cruzamento, ele toca de cabeça aí no canto inferior esquerdo. Foi muito bem o Bruno Ferreira. Pôs a mão esquerda na bola com a ponta dos dedos. Põe em linha de fundo. Olha o Timão aí. 51,5, escanteio cobrado, segunda trave de novo para Gustavo Henrique, quarta marcação na entrada da grande área, vem Corinthians, ponta esquerda, Breno Bidon levantou, segunda trave, passou por todo mundo, chegou na quina da grande área, lado direito, Garro tentou passe rasteiro, e agora, hein, tome contra-golpe, Ceará desce, Galeno passou na velocidade, pediu, vai sair na cara do longo, na meia esquerda em velocidade, Mugni, tenta descer o Ceará para marcar o segundo gol, passaram dois na grande área, vem cruzamento para Pedro Henrique, é forte demais. Melhor coisa pro Timão é terminar o primeiro tempo, hein? Que sufoco, hein? Aponta o centro de campo, Felipe Fernandes de Lima. Termina o primeiro tempo na Neoquímica Arena. O Corinthians está perdendo por 1-0 para a equipe do Ceará, gol marcado por Galeano. E na Bandeirantes, hein? E Corinthians. Já sei que você vai entrar com essa, viu, Capriotti? É você, o intervalo inteligente é seu. Alô, Ricardo Capriotti, boa tarde. Alô, Pedro Martelli, boa tarde a você e a todos que estão conosco. Ei, Corinthians! Aí não, Corinthians, em casa. Tem que dominar o Ceará, Corinthians. Aí não pode. Bom, mas tem mais 45 minutos, né? Vamos ver aí no segundo tempo se esse time desencanta. Alô, Luiz Fabiani, a Neoquímica tá cheia, mas o povão tá desconfiado. Fala, Fabiani, boa tarde. Fala, Capri, boa tarde pra você, pra todo mundo que agora vai acompanhar o Intervalo Inteligente Bandeirantes. Seguinte, o clima aqui no estádio, ao menos ao final desses 45, não é nem de tanta revolta com os jogadores, mas sim com a arbitragem, alguns questionamentos, sobretudo pela dificuldade em manter o jogo com a bola rolando, pela quantidade de atendimentos médicos concedidos à equipe do Ceará. Então, sem moral, o Felipe Fernandes de Lima vai deixando o campo agora escoltado pelo policiamento do estádio. Caso queira mudar o jogo no segundo tempo. Ó, o pessoal até gritando aqui, pô, é a Edna apitando hoje? Porque o Corinthians no meio de semana teve seus problemas com a arbitragem da mesma forma. Opções para o segundo tempo: Cauê, Félix Torres, Romero, Kaká, Andileri, Kaique, Rian, Thales Magno,
Hugo, João Pedro Tchoca, Luiz Gustavo e Guinegão. Capri. Valeu, você já volta também, Fabiane, daqui a pouquinho para todo o segundo tempo. Agora é hora de opinião, vamos ouvir Ronaldo Giovanelli. O Ronaldão vai explicar como foi esse primeiro tempo, o que é que está acontecendo, Ronaldão, por que é que o Corinthians está perdendo. Fala, Ronaldo, boa tarde. Fala, Capri, um abraço a você também, Capri. O Corinthians está perdendo o jogo porque o jogo está desenhado desde os 5 minutos de jogo, com 2 linhas de 5, o Ceará veio marcando, e muitas vezes quem desgarrava um pouco dessa linha era o Pedro Henrique, que ele vinha, disputava a bola com os zagueiros, derrubava os zagueiros e voltava pro posicionamento. Então o Ceará, ele tá com 2 linhas de 5 praticamente para jogar no contra-ataque. Ele tá usando os jogadores de velocidade de meio para chegar até o time do Corinthians. E o Corinthians, em cima disso, não consegue tocar a bola, o Corinthians não consegue girar a bola, o Corinthians erra muito passe no campo ofensivo, então isso ocasiona o contra-ataque. Só que o Ceará não tá se desgastando. O Ceará, 2 vezes que chegou, levou perigo. Na primeira ele já fez o gol. Que a bola pega, bate pronto, foi o Giovani que fez o gol. Galeano fez o gol de bate-pronto. Fez o gol de bate-pronto. E aí o Ceará tá fazendo isso desde o começo da partida, marcando firme, tirando os espaços. E quando tem uma falta tá valorizando, mas isso foi desde o começo. Essa é a leitura que tinha que ter feito o Dorival. O Dorival, mesmo sabendo que ia tomar um contra-ataque, ele coloca o Ramalho de volta. O Ramalho não consegue fazer o homem da sobra e não consegue dar o combate. Ah, mas o Ronaldo, ele consegue fazer a inversão. Aí ele inverte muito bem a bola. Só que não tem espaço para ele fazer essas inversões aí. Ele fez uma só e a bola foi para fora. Que o Bidu acabou saindo correndo atrás da bola. Então a leitura do Dorival para esse jogo aqui era saber que ele ia tomar um contra-ataque e ter um zagueiro de velocidade. O Gustavo não é esse zagueiro de velocidade. Aí ele coloca os 2 zagueiros lentos. Quer dizer, ele erra aí também nessa postura, mas ele vai mexer, com 15 minutos do segundo tempo ele vai mexer. Então o Corinthians teve oportunidade, teve um gol também de cabeça, quando no cruzamento do Bidu ele estava impedido, e o Gustavo fez o gol, porque o Gustavo largou lá a defesa e tá indo pro ataque também. Então pode ser por isso que o Dorival colocou um outro zagueiro experiente. Mas ele erra nessa conduta porque pode deixar o Gustavo Henrique dentro da área, porque o menino, o Pedro Tchoca, ele corre mais que o outro, e que veio de lesão. Então essa é a postura defensiva do Corinthians. Agora no ataque, o grande erro do Corinthians é o erro de passe. Capri, se acertar no segundo tempo os passes, talvez o Corinthians possa empatar e até virar o jogo. Mas se continuar da mesma forma que virou o primeiro tempo, com uma morosidade no toque de bola, nas inversões, até para sair de trás ali da zaga, porque o Corinthians, quando tenta sair também, começa a rifar. E o menino longo aqui fez uma defesa numa bola dificílima. Essa bola balançou, parecia uma pomba. Olhando aqui de cima, parecia uma pomba. Ele pegou essa bola aí. Então, o Corinthians dá o campo pro contra-ataque. E é o que o Ceará quer, porque o Ceará não vai abrir. Não vai abrir. E se tomar o primeiro gol e tomar o segundo, não vai abrir também. Porque o Léo Condé não tem essa abertura de falar, não, agora eu vou para tudo ou nada, abrir e deixar a defesa. Então o Corinthians tem que fazer o quê? Aumentar a velocidade e não errar o passe. O Corinthians erra o passe porque tem muita gente ali. Se acertar o passe, Capri, pode até virar o jogo, viu? Mas se não acertar o passe, ainda mais no lado ofensivo ali, no ataque, o Corinthians vai amargar 1-0 aí, mesmo virando, tendo mais 45 minutos. Se continuar no mesmo erro aí que tá nesse primeiro tempo, e o Dorival não mexer rápido, não colocar um zagueiro para ficar pegando o Pedro Henrique, que ele sai no contra-ataque rápido, e do outro lado vai o Galeano abrindo lá do outro lado, esperando a bola. E 4 jogadores do Corinthians não marcou 2. Então é outro erro de posicionamento. Eu não sei se ele treinou o time pra isso, o Dorival. Eu não sei. Porque 4 jogadores não marcam 2, aí não tem como, né? Agora, Ronaldão, a boleirada aí, rodada, experiente, e os melhores do time tem que jogar um pouquinho mais, hein? O Memphis, o Yuri Alberto, não estão devendo um pouco aí nesse primeiro tempo, não? Eles estão devendo porque ali tá muito povoado ali, tem muita gente, então é tocar mais rápido. Tanto é que o Memphis não fica segurando muita bola, porque ele sabe que ali tem que jogar rápido, tem que aparecer rápido. O Yuri só apareceu trombando com o zagueiro, só. Quem cabeceou mais pro gol foi o Gustavo Henrique. Então é essa postura que tem que mudar. O time tem que sair com essa bola, dominar essa bola e tentar o passe rápido e não errar, porque o Corinthians está errando muito passe.
e erra o passe. Eles roubam a bola, todo mundo começou a xingar o Yuri quando tomou o gol. Mas o Yuri perde a bola no campo de ataque. Como é que toma o gol aqui? Como é que estourou aqui? Erro de posicionamento. Então, muita gente reclamou do Yuri. Eu não vou reclamar do Yuri, porque ele domina a bola, tinha 3 do lado dele. Aí ele não consegue fazer o passe, roubou a bola dele e saíram na cara do goleiro aqui, em 4 passes, acho que 4 ou 3 passes, saíram, e com 4 jogadores marcando, nenhum dando combate. Então o Corinthians erra e erra feio. Eu acho que nessa lista, Capri, de final de ano, ela tem que estar o nome aí do Ramalho, nessa lista de dispensa. Mateuzinho também é outro que não veio aí até agora, não consegue atacar e não consegue defender. Então nessa lista que nós comentamos durante a partida, ela vai aumentando conforme o jogo. E o Ramalho tá fazendo hora extra no Corinthians também, viu? Maravilha, já voltamos então, daqui a pouquinho o Ronaldão retorna junto com o Pedro Martelli e com o Luiz Fabiani para todo o segundo tempo. E depois de uma parada rápida, um intervalo rapidíssimo que nós vamos agora, vamos falar de Flamengo e Santos, que jogam logo após Corinthians e Ceará, e também de Mirassol e Palmeiras, que jogam logo mais às 8h30 da noite. Tem muito futebol de qualidade ainda nesse domingão, esperando por todos vocês. Não saiam daí, o intervalo inteligente Bandeirantes volta já. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99. Com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. São 5 horas e 7 minutos, intervalo inteligente Bandeirantes, 1 pro Ceará, 0 pro Corinthians. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo com Pedro Martelli, Ronaldo Giovanelli e Luiz Fabiani. E assim que a bola parar de rolar na Neoquímica Arena, aí é a vez do Maracanã para um jogaço de bola. O Flamengo lutando pelo título, o Santos lutando contra o rebaixamento. A Bandeirantes vai transmitir com o Rogério Assis os comentários do Cláudio Zaidan e as reportagens do Paulo do Vale, que tem agora o destaque do jogo pra gente. Fala, PDV, boa tarde. Fala, Capri, boa tarde. O destaque do jogo é Neymar, será titular daqui a pouco no gramado do Maracanã, ficou de fora contra a equipe do Palmeiras no gramado sintético do Allianz. Treinou ontem, vai pro jogo provavelmente na vaga do Lautaro Dias. O Vitor Hugo não pode enfrentar o Flamengo porque tá emprestado. João Schmidt entra no meio campo e o Flamengo não tem Plata, que cumpre suspensão, Capri. Valeu, PDV, você já volta aí também daqui a pouquinho para mais destaques de Flamengo e Santos. Portanto, Neymar vai pro jogo. Neymar escalado, é atração no gramado do Maracanã e a Rádio Bandeirantes vai contar tudo isso para você. E assim que a bola parar de rolar no Maraca, aí é a vez do Palmeiras, que luta pelo título contra o Mirassol, que luta para ir à Libertadores da América no ano que vem. Jogo em Mirassol, 8h30 da noite, transmissão do Ulisses Costa, comentários do Alexandre Pretzel e reportagens do Everton Ramos, que tem o destaque do jogo para nós. Fala aí, Everton, boa tarde. Fala, Capri, boa tarde. Chegando agora aqui já no Maião, assim como o torcedor do Mirassol e do Palmeiras. Promessa de casa cheia aqui no Maião. O Verdão que em instantes deve deixar o hotel onde está concentrado na vizinha São José do Rio Preto e vir para cá, onde acontece esse jogo aí, né? O Palmeiras melhor visitante do campeonato e o Mirassol que ainda não perdeu em casa. Palmeiras que pode ter mudanças no time titular, entre elas Aníbal Moreno entrando no meio campo no lugar do Emiliano Martinez e também a escalação de Alan no lugar de Sousa. Ele entrou no segundo tempo do clássico contra o Palmeiras, contra o Santos e deve ser titular daqui a pouco no Maião. Já já voltamos para Mirassol também com mais informações de Mirassol e Palmeiras. Um domingo de gala no Campeonato Brasileiro. E aí, Luiz Fabiani, 5h09, já estamos chegando aos 15 de intervalo na Neoquímica Arena. Os times já voltaram aí, Fabiani? Capri, por aqui, os 11 do Corinthians, que inclusive são os mesmos que começaram o jogo, então o Corinthians vem sem trocas. Pelo lado do Ceará, quem tá é o Bruno Ferreira, o goleiro, tá fazendo um trabalho específico de aquecimento, mas os companheiros dele sem sinal por aqui. A qualquer momento devem subir para a bola rolar na segunda etapa.
Ele não muda do intervalo, não é, Ronaldão? É só aos 15, né? Não, ele só muda com 15 minutos. Eu tô falando, o time pode tomar um vareio, pode perder. Isso é aquele ranço dos técnicos antigos, né? Você vê, aí depois eles ficam reclamando, falando um monte de besteira na televisão aí, em outros lugares. Mas esse quem que vai querer contratar um cara que só mexe com 15 minutos, mesmo o time perdendo? Dependente de ganhar ou não. Você fala, tá errado, o cara tem que mexer. Ele trabalhou uma semana com os zagueiros sabendo que vai jogar no contra-ataque. Não deu encaixe, ele tem que mexer. Ele vai tentar fazer o Mateuzinho, que não apareceu no jogo ainda e tá perdendo o jogo. Tem que mexer, só que ele não mexe. Ceará de volta. Guinegão seria uma boa aí pra dar uma mexida nesse ataque do Corinthians, Ronaldão? Ele poderia inventar de qualquer forma aí, até tirar o menino Dieguinho, que tá jogando pra trás e tá tomando pancada e não tem força pra chegar com esse menino de 18 anos. É um menino que tem que ser lapidado. Mas ele pode colocar o Guinegão junto com o Yuri Alberto espetando pra fazer o gol aí. Ele pode até usar isso, de colocar o Yuri Alberto junto. Só que ele não mexe, ele mexe com 15 minutos. Voltou o Ceará, mudou o Vozão, ô Fabiani? Tudo igual, Corinthians e Ceará já em campo, vai rolar a bola, Capri. Vamos voltar para o segundo tempo, vem aí os 45 minutos finais, torcedor do Timão empurrando o Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, Fabiani! Vai, Pedro Martelli! Valeu, Ricardo Capriotti no intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Invertem seus lados, inteiro de branco, agora direito, Ceará de preto, em detalhes também em laranja, esquerdo, Timão. Vai tirar a bola pela primeira vez, vai tirar a bola, Pedro Henrique, começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta tarde de domingo. 33ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. Começa o segundo tempo, Timão perdendo o jogo para 1-0. Corinthians Sérgio vindo pelo campo de defesa, André Ramalho se a bola para Maicon. Maicon volta para André Ramalho. Ramalho pela ponta direita para Mateuzinho, só confirmando. Nada, né? Sem mudanças. Sim, os mesmos times, Martelli. Corinthians está jogando pelo campo de defesa na meia esquerda. Gustavo Henrique de primeira para Bidu. Bidu por dentro, boa bola para Garro. Garro para Bidon. Bidon no círculo central. Escapou legal. Bidon ganha na jogada. Diagonal da meia para meia direita. Boa bola para o domínio de Dieguinho. Dieguinho pedalou, balançou, voltou para Bidon. Bidon olhou para o meio da grande área. Não tem ninguém. Volta a jogada para Maicon. Maicon centralizado no campo de ataque para a meia esquerda para Bidu. Bidu na ponta esquerda para Garro. Que na da grande área. Ninguém na área, não sei o Roberto. Ele enxergou. Dieguinho para Memphis. Memphis para Dieguinho. Dieguinho pela meia esquerda, linha lateral da grande área, volta para Garro. Garro dominou, levantou para Yuri Alberto. Antes dele toca de cabeça, tira Marcos Vitor. Corta com mão. Opa! Toque de mão. Toque de mão e o Pedro Henrique já tem cartão, hein? Não é isso, Fabiani? É isso, e é por isso que os jogadores do Corinthians reclamam. O toque foi claro, o Gustavo Henrique recuperou na hora a posse de bola, mas tem chance de levantar o Corinthians a bola na área. É perigosa, Garro quem cobra, Martelli. Ative o efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Aberta e simples em um instante. Tá legal, tá na boa. Walter Vieira curtindo o microfone da Bandeirantes do FM 90.9. A falta para o Corinthians bater na meia esquerda. Garro, toma distância, vai para a cobrança. Levantou Gustavo Henrique, chapou pro gol, pegou no zagueiro, deu sorte. Tá nas mãos do goleiro, é o grandalhão, mas dessa vez ele chapou, viu, Fabiani? E ele olhou para trás no momento que ele bate e ele já se arrepende, porque se ele direciona o passe um pouquinho atrás, tava chegando livre para bater o Yuri Alberto, ele mandou nas mãos do goleiro e vem o Ceará. Ceará pro campo de ataque na ponta direita, Pedro Henrique recebeu na linha de fundo, armou, bateu no gol, isolou. Longe do gol, linha de fundo, tiro de meta pro Corinthians e só isso. E é o personagem do jogo, Pedro Henrique, até aqui, né, Martelli? Seja tumultuando a defesa do Corinthians com as arrancadas, na assistência pro gol do Galeano e agora mordendo a dupla de zaga do Corinthians. Vai fazendo a festa o jogador de 35 anos, atacante do Ceará, ex-Corinthians. Agora no Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cirijá. Corinthians está perdendo o jogo por 1-0. Coloca no seu relógio aí, Ronaldo, 12h30. Um cronômetro, 12h30. Aí a gente vai chegar nos 15, ó. Tá? Aí ele vai mexer. Eles foram, não foram, Fabiane? Estão aqui embaixo, ó. Estão aquecendo. Os do Corinthians sim, os do Ceará não. Corinthians tem a posse de bola no campo de ataque pela meio direita. Dieguinho escapa da marcação, mas contra o rumo do gol. Recua pela quarta zaga para Mateuzinho. Mateuzinho pela meio direita, trabalha na entrada da grande área para André Ramalho. Ramalho pisa na bola, chapa, jogada pela meio direita de novo para Mateuzinho. É uma linha de 3 jogadores saindo de trás. Mateuzinho como se fosse um terceiro zagueiro. Bota a bola para Garro. Garro tenta lançar a frente, perde a bola, fica no bate-bate, volta pela meio esquerda. É para Mugni. Ceará dessa entrada da grande área. Mugni ganhou, levou na linha de fundo. Bolão para Matheus Bahia na canhota. Cruza no alto, tira.
firme, Bidon corta na sequência, falta de ataque do Ceará, bola pro Timão na meia esquerda, Fabiani. Falta um pé alto pra cima do Matheus Bidu, mas o cenário é o mesmo do primeiro tempo, Martelli. O Corinthians se lança ao ataque, quer o gol, mas não pode tomar, tá sofrendo lá atrás o Timão. 3:30 jogados, é o segundo tempo de jogo, 1-0 para a equipe do Ceará na Neoquímica Arena. O Timão tá perdendo o jogo. 6:30 da tarde, Flamengo e Santos se enfrentam. Transmite o jogo Rogério Assis Neymar, titular do jogo. 8:30 tem Mirassol e Palmeiras, é mais uma no Garro. É mais uma falta no Garro na meia esquerda, juiz dá vantagem, Garro fica sentindo, Memphis Depay carrega a bola, tenta o motorzinho do Timão por dentro para Bidu, Bidu escapou, girou, bateu no gol, explode no zagueiro, à frente dele estava lá Marcos Vitor, o chute do Bidu tinha endereço, ia no gol, eles que estão aquecendo a minha frente aqui, quem são, Fabiani? Thales Magno, eu vejo o Romero, o Andileri, o Kaique, o Rian e o Guinegão. Tem mais alguém no banco? Sim, tem mais uma galera. Ele mandou só o meio pra frente treinar, aquecer a beira do campo. Corinthians pro campo de ataque na meia esquerda, Memphis Depay, volta, jogada para Bidon, Bidon ergue a cabeça, tenta descer, ele solta a bola pro holandês, o holandês da Fiel abandona a ponta esquerda, vem por dentro, fez a graça pra cima da marcação, soltou pra Bidu, Bidu de letra para Memphis Depay, disse que foi puxado, pediu a falta, o juiz não deu, sai jogando pela meia direita. Firme, tranquilo, sai jogando a zaga do Ceará, quebra para o campo de ataque. André Ramalho aposta a corrida com Mugri, chega na cobertura, Mateuzinho no campo de defesa, chapa a bola nos pés do goleiro dentro da grande área. Livre de marcação, Longo vai ser jogando para a equipe do Timão. Descobre jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Fight Tigre! Adalto tá conosco curtindo aqui, valeu José Carvalho, obrigado a você que tá no microfone da Bandeirantes na FM 90.9, o tradicional de São Paulo, na faixa estendido 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, jogo parado na meia direita, bola para a equipe do Timão, tá jogando o Corinthians, Mateuzinho tem cobrança de falta, Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços, é no Grupo Souza Lima. Gustavo Henrique, o grandalhão da Fiel, trabalha a bola pela meia esquerda, mete a bola nos pés de Bidu, Bidu por dentro para Depay, Depay de perna esquerda, meteu boa bola para Bidon, quina da grande área, na canhota, Bidon olhou pro meio, tentou cruzar, explode na marcação, vai para fora. Lateral pro Corinthians, bater a meia esquerda, já cobrado, carro para Depay, Depay na entrada da grande área, ameaçou bater o gol, voltou para Michael centralizado, gira pela meia direita para Mateuzinho na ponta para Dieguinho, 18 anos para cima da marcação, ele abandona a ponta, vem por dentro, chapa, bola para o capitão Michael pela meia esquerda, bola para Bidon de cara pro gol, não chutou, soltou na parede, Yuri Alberto tentou girar dentro da grande área, escapou, levou para meia esquerda, cruzou para Depay, nas mãos do goleiro! Vai na bola, Bruno Ferreira, o cruzamento da esquerda do Yuri pro Depay. Quase que o holandês bota pra dentro do gol, Fabiani. E mérito do Bruno Ferreira, porque sem dar rebote. No momento, se ele consegue espalmar a bola, o Maicon estaria prontinho e livre de marcação para conferir pro gol. Muito bem, o goleiro do Ceará cai, encaixa e impede o gol de empate do Corinthians. Quase 7 minutos jogados desta primeira, agora segunda etapa na Neoquímica Arena. O que vê do jogo, Ronaldo Giovanelli, o ídolo da Fiel, deixa eu ver, descida, Garro para Yuri Alberto na ponta esquerda, tentou descer, linha lateral da grande área, desarmado, Garro ganha mais uma, melhor, Yuri Alberto ganha, boa jogada de Yuri Alberto. Faz a parede pela meia esquerda para Bidu, insiste o Timão, Bidu para Bidon, Bidon para Bidu, Bidu por dentro, é para Michael centralizado para Garro ergue a cabeça, tenta armar para a equipe corintiana, motorzinho da Fiel, ele volta, jogada para Michael para Garro pela meia direita para Dieguinho naquele na grande área, enxergou passando na ponta direita, Mateuzinho, soltou a bola para Mateuzinho escapou da marcação, ameaçou cruzar, voltou para Garro, esse sim dava para cruzar, não levanta, volta a bola do círculo central para a zaga do Timão, André Ramalho para Gustavo Henrique na meia direita, para Michael para Mateuzinho, vai trocando passes o Timão, cercando a grande área, Dieguinho na linha lateral, na ponta direita, escapou legal da marcação, levou na linha de fundo, cruzou por baixo, rasgou o zagueiro, é liso que só Dieguinho, e tome contragolpe agora para a equipe do Ceará, Mugri puxa pela meia esquerda, passadas largas, já se recompõe o Timão, Mugri pela meia esquerda, passe errado, o Ronaldo, Dieguinho, boa jogada, ponta direita e o jogo, Ronaldo. E você não acredita, o Mateuzinho deu dura nele ainda, o Mateuzinho tá uma draga, tá andando em campo, deu uma dura no menino que fez uma baita de uma jogada aqui, depois ele vai pro combate e erra. O Corinthians continua igual ao primeiro tempo. O Corinthians toca a bola do lado do outro e o Ceará tá bem montadinho para jogar no contra-ataque. Mesma coisa. Carro para Mateuzinho, entrada da área, Mateuzinho para Depay, vai fazer o gol. Sensacional por baixo, William Machado travou na cobertura da zaga, o Depay empatava o jogo dentro da grande área, escanteio, Fabiani. Na arrancada do Mateuzinho, que inverteu os papéis com o Dieguinho, o lateral por dentro e o meia por fora.
Bom passe pro Memphis, travado pelo Marcos Vitor, tem escanteio, o Timão vem Garro. Escanteio para a equipe do Timão, bater, toma distância, vai para a cobrança, Garro na ponta direita, autorizado, argentino, levantou, segunda trave, sobe para tocar de cabeça, corta a marcação, rebote de Mateuzinho, meia lua da grande área, tentou bater, tinha 2 em cima dele, corta a marcação, bola sobe, Memphis Depay briga. Tá em posição irregular, hein, Fabiane? Ele estava à frente no momento da disputa da bola, já ia se enrolando ali o Matheus Bahia, o lateral esquerdo do Ceará, com o holandês. Ele ia levar vantagem, estava à frente no momento que o Mateuzinho tentou o tiro direto pro gol. O Marcos Vitor, zagueiro do Ceará, tá sentindo alguma coisa por ali. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. 9 minutos jogados desta segunda etapa. Corinthians está perdendo o jogo por 1-0. O Ceará vence. Você curte no microfone da Bandeirantes na Neoquímica Arena. Cadê o gol do Timão? Quebra para o campo de ataque. Bruno Ferreira, o goleiro do Vozão. Quebra pela meio direita para ninguém. Arremesso manual. Lateral para o Corinthians bater no campo de defesa. Mateuzinho vai repor a bola em campo sem pressa. Mateuzinho arremessa a bola para Michael. Michael volta a jogada pela quarta zaga. Dá o tapa de primeira para André Ramalho. Ramalho dentro da grande área. Gira pela meia esquerda. Você está curtindo na Bandeirantes no FM 90.9. Na faixa estendida 86.3. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O futebol da Bandeirantes em jornada tripla neste domingo. Corinthians está perdendo já. Flamengo e Santos 6h30. 8h30 tem Mirassol e Palmeiras. Jogos da Bandeirantes. Vem Ceará para o campo de ataque na meia esquerda. Matheus Bahia cruzou segunda trave. Foi e acompanhou. Acompanhou Matheus Bidu. Viu a bola saindo. Em linha lateral, lado esquerdo. Bola para o Timão. Peças para carro, motor, caminhão. Anacata. A marca líder em suspensão. Pode contar. Lateral Corinthians, campo de defesa na meia esquerda, no toque da Bandeirantes, você confere, o Pouteirinho tá tirando a bola, rolando pra você. Campeonato Brasileiro, 33ª rodada na Neoquímica Arena, extremo leste de São Paulo. Relógio marca 10 minutos jogados do segundo tempo. Corinthians 0, Ceará 1, gol de Pedro Henrique, ou melhor, gol de Galeano. Pedro Henrique deu assistência. Na Bandeirantes, o plantão esportivo no QG é teu. Fala, Charada, homem da banda, Pedro Cunha. Você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes o Grande Prêmio de Interlagos da Fórmula 1. Lando Norris foi o grande campeão, com Antonelli e Verstappen no pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou de fora da corrida por conta de um acidente nas primeiras voltas. Corinthians tenta descer para o campo de ataque. Memphis Depay tentava descer. Breno Bidon briga no círculo central. Chapelou Mugri. Inverte o lado do campo pela ponta direita. A quarta marcação. Volta pela meia esquerda. Insiste. Tenta descer a equipe do Ceará. Trabalha Matheus Bahia. Matheus Bahia pressionado pela marcação de Diguinho. Recua pela quarta zaga. Vem o capitão William Machado. William Machado de perna esquerda. Quebra para o campo de ataque. Sobe para tocar de cabeça. André Ramalho briga. Yuri Alberto. Junto com ele Marcos Vitor, o zagueiro. A bola subiu. Tá dentro da grande área. Dieguinho brigou com o zagueiro. Dieguinho ganhou. Dieguinho voltou naquele da grande área para Depay. É forte o Dieguinho, mas tem limite para tudo, perde a bola na sequência. Sai jogando o Ceará no campo de defesa. José Ferreira da Silva, nome de craque Neto. José Ferreira está curtindo na Bandeirantes. Futebol é na Bandeirantes, a Baixada Santista também. A Baixada Santista também tá de olho. Já Flamengo e Santos. Rogério Assis transmite o jogo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil. Olha o Timão, Corinthians. Yuri Alberto, entrada da grande área para Depay. Depay na ponta direita para Mateuzinho. Mateuzinho clareou para Depay, tentou a devolução. Pede a falta, o juiz não deu. Mas aí ele já tinha dado a sequência, né? Vem Corinthians, Michael centralizado, bola de primeira pra Bidon, clareou, ameaçou, bateu no gol, soltou pra Garro. Garro na ponta esquerda, bola na linha de fundo, Bidu não entendeu. O Bidu não entendeu na cobertura, deixa a bola sair. Fabiano Souza, tiro de meta pro Ceará, e só isso, Fabiane. Só isso, o Bidu até reclama com o Garro, porque faltou os dois combinarem a jogada certinho. Sobe um amarelo aqui, Zanocelo, volante do Ceará, me parece por uma falta na origem da jogada, na qual o Corinthians levou vantagem. 25 Zanocelo. Ele tomou o amarelo porque ele pisou no Bidonzinho no meio de campo ali, o Bidonzinho reclamou e estava na cara do juiz, ele deu a sequência. Ele fez o certo, mandou o jogo seguir, depois ele deu o amarelo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. A Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Corinthians perde o jogo por 1-0, 12, quase 13 jogados. Segundo tempo, Ronaldo Giovanelli tá dando quase 15 aí, Ronaldão. Já ele mexe. Vamos ver quem ele vai colocar em campo aqui, mas ele vai esperar mais um pouco. Quanto, mais ou menos? Mais uns 3 minutos. Aí pode, né? Aí já pode. Aí já pode. É tipo quando você quer tomar uma, tem que esperar até o quê? 11 horas, Ronaldo? Não, meio-dia, né? Meio-dia, uns quebradinhos. Agora, se for de sexta-feira, tá liberado.
Vem pro campo de ataque, o Ceará tenta descer o contragolpe, Ramalho na cobertura da meia direita, cruza a fronteira, mete a bola pra Mateuzinho de letra, bolão de Dieguinho pra Mateuzinho, entrada da grande área, lado direito, não dá pra chutar, rola pra Garro na meia esquerda, acelerou, boa bola na canhota, quina da grande área, é pra Bidu, volta a jogada pra Garro, ele olha pra meio da grande área, não tem ninguém, Corinthians só cercando a área do Ceará, hein? E o Ceará com 2 linhas de 5, falou bem, Ronaldo, só acompanha, Dieguinho, vai pra cima, Dieguinho, pedalou, balançou, abandona a ponta direita, vem por dentro, bateu o gol, explodiu na barriga. Aí pode abrir a contagem, hein? Ah, não pode não, ele viu que a bola foi pro ataque, levantou rapidinho, viu, Fabiane? Num segundo, Matheus Bahia até recebeu um breve afago ali do Memphis Depay, doeu, pancada do Dieguinho, talvez o melhor do Corinthians no jogo. Vem pro campo de ataque, o Corinthians centralizado, o Garro gira pela meio direita, mete a bola nos pés de Mateuzinho pela ponta para Dieguinho encara a marcação, vai embora Dieguinho pedalou de novo, balançou, levou pra meia, ameaçou, bateu no gol, não cruzou, Yuri Alberto antes dele a zaga, tira, volta pra Michael toca de cabeça na meia esquerda pra Matheus Bidu, volta a bola atrás na meia direita, Ramalho, zagueiro emendou pro gol, passa a direita e vai pela linha de fundo, André Ramalho, zagueiro bateu, teve o desvio do goleiro, passa a direita, escanteio pro Timão aí, Fabiani. André Ramalho, porque se não dá pra entrar tocando, quem sabe batendo de fora da área, uma pancada, agora errou a arbitragem, o Bruno Ferreira não tocou na bola, ela tira a tinta da trave, quase André Ramalho de fora da área, empata pro Corinthians. Futebol na Bandeirantes, transmitindo para você, Corinthians 0, Ceará 1, quem sabe o primeiro gol do Timão, escanteio pro Corinthians bater na ponta esquerda, vai pra cobrança de bola, vai pra cobrança, Carro, com os 2 braços erguidos, o grandalhão da Fel, tá no meio da grande área, Gustavo Henrique, Carro levantou pra André Ramalho, vai no alto, sobe o zagueiro, toca de cabeça, tira a volta pela meia esquerda, bola pro Timão, ative efeito estrela, acessa o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples, e num instante, Corinthians insiste, Depay pela meia esquerda pra Garro naquele da grande área, pedalou, balançou, levou pra linha de fundo, tá pressionado, sofre a falta. Tiro de meta. Seria falta, Gizão dá tiro de meta, hein? Seria falta ou escanteio, Martelli, porque a bola tocou no defensor do Ceará antes de cruzar a linha de fundo, mas foi convicto o Felipe Fernandes em atribuir o tiro de meta. Mas ele erra, aqui daqui de cima todo mundo viu que foi escanteio, pelo menos. Que ele não deu a falta, tudo bem, mas que foi escanteio, isso aí foi uma aberração, hein? Errou, Ronaldo, ele errou, era escanteio. Tiro de meta pro Ceará bater, toma distância, vai para cobrança, Bruno Ferreira, quebra para o campo de ataque, Michael toca de cabeça, foi para fora. Conte com a performance e a segurança que o som amortecedor HG Nakata oferece. Se é HG Nakata, pode contar. Arremesso lateral para a equipe do Ceará bater ao lado esquerdo. Um abraço ao Adilson Cardoso, tá curtindo. Valeu, Adilson, muito obrigado. Kátia também conosco, José Ferreira, José Carvalho, muita gente ligada no microfone da bandeira. Só fã. Vem levantamento pro meio da grande área, mergulha, toca de cabeça Ramalho. Ramalho tira, vem por dentro, chega para brigar pela bola. Garro, antes dele, briga bonito, briga legal por dentro. Dieguinho tava na contenção, Lucas Mugri também volta pelo campo de defesa. Dentro da grande área, Bruno Ferreira, pressionado por Memphis Depay. Já deu 15 aí, ô Fabiani? Já. E aí? Não dá pra... Já não dá pra mexer, não? Por enquanto, sem movimentação no banco do Corinthians. Já tá autorizado, né, Ronaldo? Falta mais uma forte em cima do Garro. Tem que pintar cartão pelo rodízio de faltas em cima do Garro, hein, Fabiani? E pintou pro Dieguinho, camisa número 20 do Ceará, o 4º amarelado do time visitante. Ronaldo. Então, 2 linhas de 5, nós vamos falar de novo. O Ceará tá com 2 linhas de 5 e quando sai pro ataque, sai os 3. O Pedro Henrique aberto do outro lado e aí vem o Galeano para um lado aqui também. Então já está desenhado. Eu não sei porque que o Dorival não mexe no time. A gente não sabe por quê. Estão 2 linhas, tá difícil entrar. Põe mais um centroavante por dentro. Deixa o Mateuzinho aberto do lado direito. O Biduzinho aberto do lado esquerdo. Tenta colocar essa bola para dentro da área. Só que tem que colocar mais gente. Tem 3 marcando o Yuri Alberto. 3. Corinthians trabalha a bola no campo de ataque, 16, agora 17 minutos jogados deste segundo tempo. Dieguinho de novo na individualidade, levou para a linha de fundo, adiantou, ganhou escanteio, tocou por último no Bahia, escanteio, Timão na ponta direita aí, Fabiani. E gostou do que viu o Dorival Júnior, porque ele já vira, começa a conversar com o Lucas Silvestre, o filho, já cobrou o Corinthians. Corinthians cobra rápido, Memphis Depay pressionado por 2 dentro da grande área, tentou fazer o giro, perdeu, ficou no bate-mate, voltou para Dieguinho para Bidon trabalha no campo de ataque, Mateuzinho, clareou no segunda trave, veio o toque de cabeça pro gol, perdeu o gol, André Ramalho na pequena área, segunda trave, lado esquerdo, mergulha e testa por cima do gol.
Teve a chance o Timão, Fabiane. Fazendo as vias de atacante, numa das únicas vezes em que um jogador do Corinthians está desmarcado na grande área. Falhou a defesa do Ceará, sem atenção, Ramalho estava sozinho, cabeceou errado, de olho fechado, manda longe do gol, do goleiro Bruno Ferreira, que cobra tiro de meta. Eu ia falar isso, viu, Ronaldo? Fabiane viu bem, ele fechou o olho, Ronaldo. Todo mundo viu, é o beabá isso aí. Isso aí, no infantil, o cara manda ele embora, e ele tá no profissional do Corinthians. É só abrir o olho e cabecear a bola pra dentro do gol. É brincadeira. Agora no Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cirijá. 1 pro Ceará, 0 pro Timão. 1 pro Ceará, 0 pro Timão. 18 minutos jogados deste segundo tempo. A torcida corintiana canta, continua fazendo barulho, continua empurrando, acredita até o final. A fiel torcida corintiana não larga, quer o empate. Diguinho encara a marcação, tá bem no jogo. Abandona a ponta direita, vem por dentro, não dá pra bater no gol. Pisou na bola pra Memphis Depay. Depay, Memphis Depay. Displicente. 3 dedos na bola, na direita pra ninguém. Perde a bola o Corinthians, vem pro contra-golpe a equipe do Ceará na ponta direita. Pedro Henrique sofreu pisão do bidão. Pedro Henrique sofreu pisão do bidão, isso dói. Aí vem Timão pela meia esquerda, Bidon ganha. Lateral pro Corinthians, não, Gizão deu pro Ceará. Lateral pro Ceará, lado direito do campo, acho que errou mais uma, hein, seu Giz? Você errou mais uma, mas tudo certo. Jogo parado, 19:30 jogados desta. Eu não sei se é erro não, hein? Não sei se é erro essa bola aí, todo mundo viu que pegou no menino. E o Bidon pisa também, hein? Então ele tá fazendo vista grossa. Só pode Vai ser. mudar. Quem? O Ceará. Fernandinho, 77, à beira do campo. Fernandinho já, portanto, aquele jogador de ponta, velocidade. Não é aquele Fernandinho, campeão da Libertadores pelo Grêmio, mas é um jogador de ponta, é um jogador de velocidade, atacante. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 33ª rodada. Na Neoquímica Arena, vem Timão. Dieguinho, ponta direita, escapou, veio por dentro, lançou o bolão na segunda trave, ponta esquerda pra Bidu, cruzou pro meio da grande área pra ninguém. 33ª rodada. Neoquímica Arena, Brasileirão, relógio marca. 20 minutos jogados do segundo tempo. Corinthians 0. Ceará 1. Plantão esportivo da Bandeirantes, choveu Timão, Depay, entrada da grande área, soltou na ponta, passou pelo Bidu. Plantão esportivo da Bandeirantes, alô no QG, fala Pedro Cohen. Outros jogos dessas 4 horas, Cruzeiro 0, Fluminense 0 e no Barradão vai empatando também. Vitória 0, Botafogo 0. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta tarde de domingo. É agora. Ó, agora muda o Ceará, já muda o Corinthians. Quem tá saindo no Ceará é o 7, o Pedro Henrique, e vem o 77, o Fernandinho, essa troca que a gente já havia antecipado durante o jogo. O Dorival, não sei se vai mudar agora, mas ele tá conversando com o Guinegão e o Romero. Os dois tiraram o colete. O Ronaldo Giovanelli foi inteligente, Léo Condé, hein? O Pedro Henrique já tinha cartão, 35 anos, já tinha feito uma falta, a próxima provavelmente ia ser expulso, vai embora. E cansou também, né? Porque ele correu demais, ele que arrastou o time do Ceará, todos os ataques que teve aqui, foi ele que arrastou. Ele puxou o Ceará, tirou o Ceará da defesa pro ataque, e o Corinthians não percebeu isso. Agora, por que o Dorival não mexe no time, meu pai do céu? Diz Cabra, jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Na Bandeirantes, na fibra 90.9, o tradicional Daio de São Paulo. Você, torcedor corintiano, curte. Alô, Baixada Santista. Timão desce para o campo de ataque. O Alberto tenta o passe para Depay. Não foi, não disputou. Perde a bola, se antecipa, vem por baixo. Tira William Machado. Volta no círculo central do gramado. A bola para a equipe do Timão. André Ramalho pela meio direita. Ele parte em velocidade. Soltou na ponta para Mateuzinho. Ameaçou cruzar no pé de ferro. Ganhou Mateuzinho. Cruzou para Depay. Dominou. Depay caiu na grande área. Depay cai na grande área, puxando o tornozelo direito. Depay se levanta no meio da grande área, tá de pé já o holandês. Contra-golpe agora para a equipe do Ceará. Bolão por dentro para a ponta esquerda para Fernandinho. Encarou André Ramalho, escapou como se não fosse nada, bateu no gol. Longo, encaixou. Longo para fazer a defesa, Fabiane. E estava exposto o Corinthians. André Ramalho foi driblado como se não fosse nada, cheio de gás, cheio de bateria. O Fernandinho acabou de entrar. Força a defesa de Felipe Longo, um mero espectador nesse segundo tempo. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar.
Faz barulho, a fiel torcida corintiana quer o empate, o Timão tem que empatar quase 23 jogados deste segundo tempo. Dorival não mexe, Timão não marca, Timão tá perdendo o jogo, 42 pontos, tá estacionado o Corinthians. Tá estacionado na tabela, vem de derrota. Venceu no último domingo, estávamos juntos aqui, Corinthians 2, Grêmio 0. Aí perdeu no meio de semana pro Red Bull Bragantino, hein? Corinthians sempre pro campo de ataque na ponta direita, Mateuzinho pra Dieguinho. Dieguinho levou pra linha de fundo, ganhou, cruzou pra Depay, corta por baixo, a marcação tira. Volta pra Michael, Michael pela meia direita, pra Mateuzinho, levantou pra ninguém, Mateuzinho. Essas jogadas aí na entrada da área dá pra bater no gol, Timão, hein? Não chuta uma. André Ramalho pela meia direita vai cercando a grande área do Ceará. O Ceará tá fechadinho. Agora uma linha de 6 jogadores, depois uma linha de 4 jogadores. Memphis Depay pela meia direita, o holandês volta a jogada pra Garro. Garro pra Gustavo Henrique, pra se ter uma ideia. A dupla de zaga do Timão tá à frente do círculo central, tá no meio, como se fosse meia. Mateuzinho, ponta direita, levantou, Bidu testou pra trás. O Bidu subiu errado, ele testou pra trás. Acontece, hein, Bidu? Meu Deus. Afasta, Bidu, no ataque do Corinthians. Tem que rir, velho. Esses caras, vou te falar. Vem pro campo de ataque agora sim, Bidu pra Garro. Bidu pra Garro. Falta no argentino na meia esquerda. Vai chover bola na área de novo aí, Fabiani. Falta do Zanocelo, Martelli, que já tem cartão amarelo. Esse é o pedido do Memphis Depay. Queria expulsão do volante do Fortaleza. Felipe Fernandes de Lima não o advertiu. O Romero e o Guinegão seguem à beira do campo a ver se vão esperar a cobrança da falta ou se já vão entrar agora. Vai trocar agora. Sai o Bidon, o 27. Ele dá lugar ao 11, o Romero, tá? Então volante por um atacante. Sai o Breno Bidon, vem pro jogo o Romero. Romero que tem perdido espaço com o Dorival Júnior. Nos últimos 3 meses tem pouco mais de 50 minutos em campo. O Angel Romero, isso despertou alguma irritação. E olha, sai Memphis Depay com a 10. Vem o 56, o Guinegão. Tem vaias no estádio. Eu não sei se essas vaias são pro Dorival ou pro Memphis, Martelli, mas ele deixa o campo. Guinegão, portanto, tá em campo. Ó, os caras estão aplaudindo o Guinegão, aplaudindo o Depay também ali à beira do sei, viu? Aí vou deixar o feeling pra você do estádio, não, teve discussão, viu? É, né? Teve discussão de alguns torcedores na Oeste Inferior com o Memphis Depay. Falta pro Corinthians bater na meia esquerda, Garro toma a distância, levantou, segunda trave no alto, tira o zagueiro, volta a bola pro Corinthians, Corinthians insiste, já fala Ronaldo Giovanelli das mudanças, é isso. O Depay tava jogando bem, Ronaldo, a ponto de ficar em campo? Não, podia tirar qualquer um aí, ele podia tirar porque o time não tá conseguindo encaixar uma bola pra defesa do Ceará, mas agora a verdade é uma só também. O discurso do Dorival já tá pronto pro final do jogo, ele vai falar que terminou com 3 atacantes, ele vai falar. Corinthians está perdendo o jogo para 1-0. Dorival mexeu, tirou o Memphis Depay, colocou Guinegão, tirou também o Bidon e colocou o Romero. Então, ó, atacante, Yuri Alberto, Guinegão, Romero, até mais, né, Ronaldo? Então, isso que ele vai dizer, mas ele demorou para mexer e não colocou ninguém para segurar esse contra-ataque do Ceará, que já tá lá, tá no ataque. Com 3 jogadores, o Ceará consegue chegar no ataque. Vem pro campo de ataque, o Ceará domina pela meia direita, escapa da marcação, Lucas Mugni tenta cruzar, não vê ninguém. Corinthians sobe a marcação para cima do Ceará, que recua no campo de defesa. Marcos Vitor sai jogando pra Vozão. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, Bete simples num instante. Bruno Ferreira, fora do gol inteiro, tá de dourado, hein, o Bruno Ferreira, o uniforme do Bruno Ferreira. Mete a bola, chapa a bola para Marcos Vitor. Zagueiro do Ceará, quebra pro campo de ataque para ninguém. Longo dentro da grande área, faz a defesa. Romero, Dieguinho, Yuri Alberto, Guinegão. Esses os jogadores de ataque, Garro e Maicon. O meio de campo da torcida corintiana. Maicon é quem domina no círculo central. Ele tenta descer para o campo de ataque. Chapa a bola para Garro. Dieguinho fica na ponta direita. Romero tá lá na ponta esquerda. Yuri Alberto e Guinegão por dentro. Bola para Dieguinho. Dieguinho pela meia direita. Para Guinegão. Se movimentou. Devolveu linha de fundo. Não foi na bola. Dieguinho só observa. Matheus Bahia sai com bola e tudo. Tiro de meta pro Ceará e só isso. Percepção aqui é que faltou pulmão pro Dieguinho nessa, viu? Já tá cansado. Não, ele tá puxando a perna. Ele tá puxando a perna aí, a perna direita, o menino. Exatamente. Correu demais. Daqui a pouco vem troca em massa do Ceará, viu? 4 jogadores ao lado do Léo Condé, Martelli. Ó, tô vendo aqui a repetição. Depay, momento que ele sai de campo. Tira, eles usam, né? Essa. Não é munhequeira mais, né? Isso. Passa uns paradrapos em volta do pulso ali, enfim. Não falou muita coisa não, mas pelo que você falou aí, Fabiano, discutiu com o pessoal do... Olha, é o seguinte, corintiano quer que corra, ponto. É isso, quer garra, quer raça, demonstração disso. Deixa eu ver o Ceará chegando bem, cruzamento por meio da grande área, o Ramalho deixou a bola passar.
deixou a bola passar, o Ramalho no meio da grande área, ele não tirou. Sorte que o Mateuzinho tava na bota, viu, Fabiane? Vacilou o André Ramalho e mais um contra-ataque do Ceará pelo lado direito. As duas alas do Ceará funcionam perfeitamente. Noite pra esquecer de André Ramalho, hein, Martelli? Tanto na defesa quanto no ataque. Quem vacilou foi o Dorival que colocou ele em campo, que nós estamos falando desde o começo da partida aqui. Não é possível, né, meu? Não é possível que nós estamos falando que ele não tem condições de estar aí em campo. Ele não tem condições, o Ramalho. Não tem condições. E você deixar o menino jogar fora por quê? Porque ele tá cansado, 19 anos. Então tem coisa que o futebol, ele pega peças. Agora pro Dorival, só vale depois dos 15 do segundo tempo. Placar de 1-0, o Ceará tá vencendo o jogo, 28 minutos jogados, é o Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. Você curte Timão 0, Ceará 1 gol marcado por Galeano na primeira etapa. Vem Corinthians, lançado Guinegão dentro da grande área, dominou, escorregou na sequência. Perde a bola Corinthians, Ceará tenta descer o contra-golpe, placar de 1-0, tá vencendo o jogo, lançado pela ponta esquerda, tenta descer para cima da velocidade, Fernandinho já chega, encosta nele, o Mateuzinho, Fernandinho abandona a ponta, vem por dentro, disparou o jogo, por quê? Por que o juiz para o jogo? Não sei se ele não tá chamando os capitães. Esse costuma ser o praxe quando ele perde a comunicação com a arbitragem de vídeo. E ele vai inclusive autorizar as trocas agora. Vamos lá. Sai o 27, vem o 26. Então sai Galeano, 27, vem o Richardson, o 26. Essa é a primeira das próximas 4 trocas, as 4 últimas do Ceará no jogo. Vai também, Martelli, o 20, o Dieguinho, vem o 97, o Lourenço. Sai 20, Dieguinho, vem 97, Lourenço. Vamos agora à terceira troca, subindo a placa por ali. Ceará mudando, são as 4 últimas, lembrando, o time tinha feito uma só antes dessa nova paralisação. O 17, o Paulo Baia, tá por ali. Ó, vem, confirmando, vem o 26, que o Richardson, essa ele já comunicou e tá comunicando de novo. O Richardson no Galeano, subiu a placa mais uma vez porque o Galeano ainda não tinha saído do campo. Essa é a explicação. Confirma aqui também, Martelli, a entrada do Paulo Baia, eu já te informo quem saiu, tá? Fica tranquilo. Saiu o Mugni, saiu 10 o Mugni. Então vamos lá, Mugni foi embora, Galeano também foi embora. Dieguinho, Lourenço, Richardson e Paulo Baia entraram. Ronaldo Giovanelli. Agora é pra brecar, né? De vez essa saída de bola do Corinthians, que tem 3 atacantes, ele povoa um pouquinho mais e deixa na entrada da área mais 3 jogadores. Pra sair assim, ó lá, ó, no contra-ataque, ó. No final ele fez 3, então, é isso? Mais uma, Martelli, que ele só subiu a placa agora. Saiu 79 o Matheus Bahia, entrou 30 o Nicolas. Boa, então tá aí, fechou as 5 modificações o Léo Condé. Léo Condé mexe a 5. Relógio marca 30 minutos jogados deste segundo tempo. Corinthians vem pro campo de ataque. A fiel torcida quer o gol. Não sei não, hein? E Corinthians jogando pelo campo de defesa. Recebe a bola, tava livre de marcação. André Ramalho pela meio direita. Ele vai-se embora, cruza a fronteira, entrega para Dieguinho. Dieguinho encosta para buscar a jogada, abandona a ponta, vem por dentro, tentando armar para a equipe corintiana. Recua no círculo central. Bola de primeira para Michael. Michael para Garro. E aí fica o espaço, né? Tem Garro e Michael e ninguém lá na frente. Chega Garro pela meia esquerda, bola para Bidu olha para a área, não tem ninguém, ele volta na meia esquerda, insiste, boa chegada agora, finta de Romero, cruzou para Guinegão, passou, faltou o chute no gol, em cima do zagueiro, hein? E agora, Corinthians insiste na meia direita, Mateuzinho cruzou, segunda trave, vai empatar o jogo, passou do Negão! Passou do Guinegão, tira a zaga, põe em escanteio pro Timão na ponta esquerda aí, Fabiane. Fazendo fogo no jogo, a dupla do Corinthians, Romero e Guinegão, belo cruzamento do paraguaio pelo lado esquerdo, vai ter a chance de repetir, agora é o Garro com a canhota posicionado, só o Mateuzinho fica fora da área de ataque. E que jogada do Romero, hein? Escanteio na ponta esquerda para a equipe do Corinthians bater, Garro toma distância, 32 minutos jogados dessa segunda etapa, quem sabe o gol, olha o gol aí, fiel torcida corintiana, Gustavo Henrique tá lá no meio da grande área, Ramalho também, os grandalhões. Se apresenta Yuri Alberto, Maicon na entrada da grande área. Ele, Mateuzinho e Dieguinho. Garro argentino está autorizado para fazer a cobrança. Voltou, conversou, agora sim. Autorizado Garro. Garro argentino levantou, segunda trave para Romero. Mais alto que ele, o zagueiro tira. Passa também pelo Ramalho. Volta para Dieguinho. Dieguinho pela meio direita do círculo central para Mateuzinho. Mateuzinho tenta inversão pela meio esquerda. Sobe para tocar de cabeça, corta a marcação. Vai voltar dentro da grande área. Estica pela direita. Rasa de qualquer jeito a zaga do Ceará. E deu certo. Contra-golpe armado para o Ceará na ponta direita, pode matar o jogo, invadiu a grande área, tentou passar, Mateuzinho tirou,
firme, Mateuzinho, põe pra fora, escanteio, Ceará na ponta direita aí, Fabiani. E faltou inteligência pro Paulo Baia, porque ele acabou de entrar, ele tá com energia, ele reduz a passada e dá tempo do Mateuzinho chegar na falha do Maicon, ele que perdeu a bola na origem da jogada, tem escanteio a seu favor o Ceará. Mas e ó, todo mundo na área, hein? Mas tem que lembrar que o Léo Condé continua com a mesma formação, você viu que desce os 2 jogadores só. O time marca aqui com 2 linhas de 5, continua com a mesma pegada. E o escanteio para a equipe do Ceará, bater na ponta direita, levantamento na segunda trave, por baixo, tira a zaga do Timão. Perigosíssima bola, chegou Ramalho, tirou o escanteio, mais um pro Ceará, bater agora na esquerda, Fabiani. Esquisito o Ramalho, porque era uma jogada perigosa dentro da pequena área, ele vira para tentar afastar, acerta o próprio companheiro, o Mateuzinho, a bola acaba saindo pela linha de fundo. Dorival olha pro banco, mas não deve mudar mais por enquanto. Daqui a pouco, 6h30 da tarde, transmite o jogo. Rogério Assis, Santos e Flamengo se enfrentam. Neymar vai ser titular no jogo. 8h30 tem Mirassol e Palmeiras. Ulisses Costa transmite. Escanteio para o Ceará bater na primeira trave. Levantamento, corta a marcação. Volta na entrada da área, mas volta para a equipe do Ceará na meia esquerda. Insiste a equipe do Vozão. Já fez o jogo pelo placar de 1-0. 34 minutos jogados deste segundo tempo. Carrega pela meia esquerda. Fernandinho vem por baixo. Firme na contenção. Yuri Alberto põe para fora. Manual para o Ceará bater pela meia esquerda. Grupo Souza, Lima Eficiência, Segurança e Serviços, 0 Grupo Souza Lima. Não param de procurar o Depay ali no banco, o Ronaldo Giovanelli. A cobrança cada vez mais intensa para cima dele. Antes o público, Fabiani. Bora, Martelli. 39.596 público pagante. Renda bruta de R$2.881.918. Hein, Ronaldo Giovanelli? Vai ser cobrado cada vez mais. Mas quem tem que ser cobrado é quem contratou o Mateuzinho, quem contratou o Bidu, quem contratou os jogadores que em campo estão aí. É isso que tem que ser. Agora você pode cobrar o do Memphis o quê? Pra ele correr um pouco mais? Ele corre, toca a bola não chega. Ele aparece e não tocam pra ele. Aí ele vai tentar fazer um 2, erra um passe porque ele tá cansado de correr. O time jogando aqui com 2 linhas de 5. Você não tem criação. Você não consegue criar, você não consegue marcar o contra-ataque dos caras. Aí a culpa é do Memphis. Aí fica difícil. Está jogando o Corinthians pelo campo de defesa na meia esquerda. Maicon abre a jogada na canhota para Matheus Bidu. Matheus Bidu recua para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique para Ramalho. Ramalho cruza a fronteira. Inverte o lado do campo. Ponta esquerda. Tocou de cabeça. Foi firme. Bola boa de Romero. Romero para Bidu. Bidu para Romero. Na ponta esquerda. Romero encara a marcação. Vem por dentro. Chapa a bola no círculo central. Mete a bola nos pés de Ramalho. Ramalho para cima da marcação. Timão perde o jogo por 1-0. Romero pela meia direita para Mateuzinho. Mateuzinho para Dieguinho. Abandona a ponta por dentro. Dieguinho rolou de letra. A bola para Garro, Garro para Diego, escapou, falta pro Timão, na meia-lua da grande área, lado direito, falta perigosíssima pro Corinthians aí, Fabiani. E subiu o cartão amarelo pro William Machado, 23, zagueiro do Ceará. Dorival chamou o Thales Magno. Aí, Ronaldo. Sem comentário, 35 minutos, sem comentário. Sobe o volume, a fiel torcida corintiana canta forte os 39, quase 40 mil torcedores do Corinthians. Corinthians quer empatar o jogo, tem tempo, tem jogo. Capricha nessa bola aí, Garro. Romero também toma distância. São 2 jogadores posicionados para a cobrança de falta. Jogo parado, falta marcada para o Timão. Quem sabe agora a torcida corintiana, 36:30 jogados deste segundo tempo. A torcida do Timão quer o gol. William Machado tomou cartão. Posiciona, vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogadores cobrindo o canto esquerdo do goleiro Bruno Ferreira. E o Ramalho na barreira de novo, hein? Depois de tomar aquela bolada do Memphis, ele ainda tá na barreira. Ele não aprendeu. Hein? Combina certinho aí, hein? Falta pro Timão. Bruno Ferreira acerta, já tem um caído. Já tem um deitado ali abaixo da barreira de 6. Rafa Ramos, ex-jogador do Corinthians. São 6 jogadores de pé. Um que está abaixo. Falta pro Corinthians na meia direita. Garro e Romero. A fiel torcida corintiana quer no empate autorizado. Vai o argentino, vai o paraguaio. Vai Garro pra bola, bater no gol. Por cima do gol. Tentou colocar Rodrigo Garro. Linha de fundo. Tiro de meta pro Ceará, Fabiani. Tiro de meta pro Ceará com Bruno Ferreira. Torcida do Corinthians vai o Dorival novamente, porque quem vai embora na substituição é o 21, o Bidu. E vem o 43, o Thales Magno. E aí, Ronaldão?
Então, o Dorival erra do começo ao fim, então. Agora com 37 minutos ele erra do começo ao fim. Mesmo o Biduzinho estando ali mal como estava, ele pelo menos estava fazendo uma fumaça e deixando a gente mais irritado. Agora o Thales, ele vai tocar a bola para trás. É isso, e a torcida sabe disso. Ele fez 3 só, é isso? Sim. Bom, deixa eu ver a chegada do Ceará para o campo de ataque, domina na entrada da grande área para o jogo, o juiz não marca falta, volta a bola para o Ceará, na sequência o Vozão pela meia direita, vem mais uma vez, buscando o segundo gol, na ponta Rafael cruzou, passou da zaga de novo! E o Ramalho não vai na bola de novo. Passou da zaga de novo, inacreditável, Mateuzinho mergulha, põe para fora, o Ramalho não foi. Meu Deus, hein? Escanteio para o Ceará bater mais uma aí, Fabiani. Chance de levantar a bola na área, mais um cruzamento que não tem alguém para concluir e quase que a defesa do Corinthians conclui pelo ataque do Ceará. Lado direito, a chance de levantar a bola na área, todo mundo por ali. E o escanteio para a equipe do Ceará bater pela ponta direita, vai cobrança lá para o meio da grande área, Paulo Baia toma distância, 1-0, o placar do jogo, o Ceará está vencendo, já cobrou mal. Cobrou mal na primeira trave, tem o desvio, passa à esquerda do goleiro, linha de fundo, tiro de meta pro Timão, já cobrado o Corinthians, tem pressa, bola de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra, Simone Consórcio vw.com.br e consulte as condições. Ronaldo Giovanelli vai fechando, hein? Aí fechando o tempo aqui, ó, 39, quase 40, Corinthians. Perde o jogo para 1-0. Timão trabalha a bola do círculo central do gramado. Mateuzinho se apresenta. Você está curtindo o microfone da Bandeirantes. Por enquanto, o Timão está perdendo o jogo. Dorival Júnior aí começa a ser cada vez mais questionado. Passe errado do Ramalho, ponta direita. Linha de fundo. Tiro de meta para o Ceará, Fabiani. Mais um passe para o Gasparzinho, né? O pessoal está confiando demais na velocidade do Dieguinho. Ele não se aguenta mais em pé. Dessa vez de Ramalho para a linha de fundo. Tudo o que queria o Bruno Ferreira. 0 pressa, é tiro de meta, Ceará. Não tem ninguém aí no banco, não? Félix Torres, Kaká, Angileri, Kaique, Rian, Hugo, Joca e Bahia. Luiz Gustavo Bahia. Então pode parar, tá bom aí, viu, Pedro? Tá bom aí. Não dá pra botar Popão, Rian no meio, tiro o Dieguinho? Não, tá bom aí. E se tá cansado o Dieguinho? Essa lambança aí já tá bom. Você não quer o Félix Torres, não, Ronaldo? Não, o Joca poderia estar no lugar do Ramalho, que tá passando vergonha aí, ele e Dorival. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 33ª rodada, Neoquímica Arena, relógio marca. 40 minutos jogados do segundo tempo. Corinthians 0, Ceará 1, gol de Galeano. QG de Esportes da Bandeirantes no plantão. Fala, Pedro Cohen. Ainda hoje pelo Brasileirão, às 6h30 tem Flamengo e Santos no Maracanã, às 8h30 2 jogos, Mirassol e Palmeiras no Campos Maia, Fortaleza e Grêmio no Castelão. Ceará pro campo de ataque, desce na ponta direita, pode matar o jogo, invade a grande área, Pablo vai bater no gol, pega Longo! Longo, César canta na cara, fecha o ângulo como um goleiro de handball, salva o Timão, Fabiani. Porque não tem mais lateral esquerdo o Corinthians, o Dorival abriu mão do Bidu na entrada do Thales Magno, portanto uma avenida completa pro Paulo Baia conduzir. Foi bem o Felipe Longo. Defesa que pode mudar o rumo do jogo. O Corinthians busca o empate. Motopeças de qualidade na Carta. Conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também Motopeças na Carta. Na Carta pode contar. 41 minutos jogados, vai morrer com 2 alterações do Dorival Júnior. Segunda derrota consecutiva do Timão. Corinthians perdeu pro Bragantino no meio de semana, tá perdendo aqui. Tá perdendo em casa o Corinthians. Dieguinho pela ponta direita, ele escapa, abandona a ponta, vem por dentro, volta o jogador do círculo central do gramado. Na Bandeirantes, quem sabe o golzinho no fim. Quem sabe na raça, Timão. Mateuzinho cruza pro meio da grande área, dominou o Thales Magno, voltou pra esquerda, tentou escapar da marcação, Guinegão perdeu. Guinegão perde a bola, volta a bola pro Ceará na meia direita, dá um tapinha nela por baixo. Rafael Ramos tenta descer, quarta zaga do Corinthians, põe pra fora. Lateral pro Ceará bater no campo de defesa pela meia direita. Motopeças de qualidade na Cata. Na Cata conte com desempenho e confiança da marca líder em suspensão. E também a Motopeças na Cata pode contar. Corinthians perdendo, Ronaldo Giovanelli, 42 do jogo, Ronaldão. Não, perdendo, e o Bruno goleiro aqui do Ceará, não fez uma defesa, nem no primeiro, nem no segundo tempo. A torcida tá fazendo só e o time perde cabeçada, o time não se posiciona bem. Eu vou alertar aqui a direção do Corinthians, hein? Se quiser vencer a Copa do Brasil, eu tô dizendo a Copa do Brasil, o Cuca tá de férias, hein?
Corinthians desce pro campo de ataque na ponta direita, domina Mateuzinho pro campo de ataque, Corinthians está perdendo o jogo para 1-0, Dieguinho esgotado, abandona a ponta, vem por dentro, escapou da marcação, jogadaça, Dieguinho, linha de fundo, ponta direita, cruzou, 2 em cima dele, corta. Afasta, tira a zaga do Ceará. É boa a jogada de Dieguinho. Tenta descer Paulo Baia pela meio direita. Corta a marcação, afasta, volta a bola para a equipe do Corinthians. Timão tenta fazer o gol, tenta empatar o jogo. 42, quase 43. A Fiel acredita até o último segundo de jogo. Garro pela meio direita, Garro para Dieguinho. Dieguinho domina com a perna esquerda, volta a jogada pela meio direita. Vai Timão para o campo de ataque. Mateuzinho volta a bola para André Ramalho. Ramalho está livre de marcação pela meio esquerda. Ele curte uma de meia, volta para Mateuzinho. Fica esse tapa de um lado para o lado, do lado para o outro. Não serve nada pro Corinthians. Dieguinho agora sim, cruzou segunda trave, no bate-bate, vai sobrar pro Thales Magno, explode na marcação, vai nas mãos do goleiro Bruno Ferreira, Fabiane. Num lance parecido no primeiro turno foi assim que o Thales Magno marcou o gol contra esse mesmo Ceará no Arena Castelão e o Corinthians venceu o jogo, tentou se aproveitar e o Dorival aposta nessa mística para os minutos finais. 43 e 30 jogados deste segundo tempo. Martelli, de bola rolando, fala Fabiane. É a raridade no futebol atual, mas o Corinthians, tudo leva a crer, vai terminar o jogo sem tomar um cartão amarelo, hein? É verdade, hein? Calma, né, mas... Esse cruzamento para aí, Pedro, não teve mão do zagueiro, não? No alto? Nós estamos vendo demais aqui, então, hein? No último cruzamento agora, Ronaldo? Isso, todo mundo levantou aqui, eu também achei estranho. O VAR mandou seguir, né? Não chamou. Bola pro Timão no campo de defesa. Corinthians perde o jogo pelo placar de 1-0. Francisco tá conosco, valeu, obrigado a você curtindo o microfone da Bandeirantes, placar de 1-0 no FM 90.9, o tradicional de São Paulo, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Na faixa estendido 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil. É domingo de tarde, é futebol da Bandeirantes, é a tradição para você. Coringão desce, daqui a pouco tem Flamengo e Santos. Neymar Júnior titular Neymar. 8h30 da noite tem Mirassol e Palmeiras. Vem pro campo de ataque a equipe do Ceará. Rogério Assis transmite Flamengo e Santos, Mirassol e Palmeiras. Ulisses Costa transmite jornada tripla no microfone da Bandeirantes. Ceará desce pro campo de ataque, quase 45 minutos jogados deste segundo tempo. Que inversão do Pablo, hein? Que inversão do Paulo Baia. Inverte, manda a linha de fundo, tiro de meta e sobe a placa. 6. Vamos a 51. Aí, Ronaldo. Pedro, é o seguinte, você num treinamento durante a semana, você passaria no CT do Corinthians e visse o Corinthians treinando com o Thales, com o Romero, com o Guinegão. Será que ele treinou isso? Será que o Dorival treinou isso, cara? Ou ele tá indo pro desespero, ou ele já tá desesperado, porque eu duvido você chegar lá no Parque São Jorge ou lá no CT e ver essa turma toda no ataque, treinando junto. Eu não sei, velho, tem alguma coisa estranha. O Dorival tá estranho. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos a mais. Fios e cabos elétricos a mais. Premiada do Brasil tem que ser Sil, se é Sil, pode confiar. Torcida corintiana acredita, 45, quase 46. Garro na entrada da grande área para Michael, bate no gol, bateu por cima do gol. Longe o chute do Maicon. Longe por cima do gol. Tiro de meta e só isso, Fabiane. Tiro de meta e só isso. Me estranhou até depois da batida do Maicon. Os jogadores do Corinthians, nenhum veio buscar a bola para acelerar a reposição. O Bruno Ferreira fez o papel dele. Tá demorando, mas tá no direito. Não, e um chute desse faltando... Quer dizer, faltando nada, né? Pra acabar o jogo. O cara não experimenta nem o goleiro. Porque o goleiro Bruno vai sair com a roupa limpinha daqui. Ele vai, o Corinthians jogou. Não, o Corinthians não jogou nada. E roupa dourada, hein, Ronaldo? Ele vai sair com a roupa dele douradinha pro próximo jogo. Ele não fez uma defesa. E a torcida tá fazendo o quê? Não fez uma defesa o goleiro. Vem Corinthians pro campo de ataque, Garro derrubado pela meio direita, pede a falta, o árbitro manda seguir, o tempo vai passando, a fiel torcida corintiana não arreda o pé, tá querendo gol, tá querendo empate, 46, quase 47 minutos jogados deste segundo tempo, na Bandeirantes o Timão perde, lançado Guinegão dentro da grande área, só a proteção do goleiro junto com o zagueiro, linha de fundo, campo acaba, tiro de meta pro Ceará, mais um. Fabiane. É isso, Martelli. Ele até sinaliza agora pro quarto árbitro. Deu uma bronca no Marcos Vitor, porque o Marcos Vitor comemorou pulando de cavalinho no goleiro do Ceará. Tomou um tempo, tá tomando uma bronca o 44, zagueiro do Ceará.
Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG Nakata, pode contar. Torcida corintiana canta o hino do clube. Perde o jogo, Timão 1-0 Ceará. Corinthians está perdendo das arquibancadas o trabalho irretocável da fiel torcida. Não é representada nesta tarde. Romero pela meia esquerda, escapou da marcação de 2. Abriu jogada para Garro. Garro dominou, círculo central, tentou escapar. Perde a bola, mas é desarmada. A bola volta na meia direita para Mateuzinho. Mateuzinho, a torcida avisa ladrão. Mateuzinho para Dieguinho. Dieguinho tem escortado. Dieguinho pela meia direita para Rodrigo Garro. Garro para Dieguinho. Dieguinho dominou. Vai ter que soltar essa bola. Dieguinho girou no meio de 3. Paulão por dentro, Ana para Romero. Corta a zaga, mas corta mal para Mateuzinho. Meia direita, levantou. Vem o toque de cabeça pro gol no alto. Tira Zanocelo, afasta a zaga do Ceará, lateral pro Timão na ponta esquerda, vai na pressão Timão, lateral pro Corinthians, bater na meia esquerda, 48, vamos até 51, sai a tabela na meia esquerda, puxada, é falta. Guinegão puxado na linha lateral da grande área do lado esquerdo, é falta pro Corinthians e pra cartão. Pra cartão, pro Rafael Ramos, ex-Corinthians, segurou o Guinegão, caiu, a falta é na beira da grande área, é muito perigosa, Rodrigo Garro. Sobe o volume, a fiel corintiana, cantando o hino do Timão, tem jogo pela frente, 48-30, quase 49, vamos até 51, torcedores de pé, inclusive no fiel Zone, torcedores de pé querendo o gol de empate, 1-0 o placar do jogo pro Ceará, a torcida parece que o Timão tá vencendo o jogo, mas precisa empatar. Corinthians, capricha na bola Garro, é o pedido da torcida corintiana, capricha na bola Garro. Garro, argentino autorizado, grandalhões no meio da grande área, Garro levantou, segunda trave, saiu o goleiro, falhou Bruno Ferreira, por baixo, tira a zaga, corta a zaga do Ceará, volta pela meia direita, toca de cabeça Mateuzinho para Dieguinho, Dieguinho tentou devolver para Mateuzinho que está sentindo no chão, o árbitro para o jogo, marca a falta pro Corinthians na meia direita, Fabiani. E o banco inteiro do Ceará de pé, pedindo o final do jogo. Ele não tinha dado a falta no Mateuzinho, só que sente muito, não tem condições de jogo. O lateral do Corinthians que toma uma bronca da torcida, tá demorando para retornar. Maicon quem bate agora. Luciano Macedo tá louco da vida aqui, dizendo que não teve um chute a gol, não teve um chute que foi no alvo. Falta pro Corinthians na meia direita, 49-30, vamos até 51, já tem Flamengo, Santos, Neymar Júnior é titular, falta pro Corinthians bater, cobra o curtinho, Mateuzinho pra Garro, perna esquerda, levantou, segunda trave, subiu pra tocar de cabeça o zagueiro, no alto, tira a zaga do Ceará, volta a bola para a equipe do Vozão na meia direita. Vem-se embora mais uma vez o Ceará no contragolpe, pode matar o jogo, hein? Pode matar o jogo. Ceará chega, Fernandinho lançado dentro da grande área, o tranco, Mateuzinho desarma, tá nas mãos do Longo, Fabiani. E o Longo foi dar uma cobrada no Fernandinho, não sei se sobrou um pé, e a torcida falou que cobrar o quê? Bola no jogo porque tem pouco tempo. Vem Timão pro campo de ataque, 50, só mais um de bola rolando. Tentou chutão agora o Timão, tá no desespero. Corinthians vem, Garro sofre a falta no círculo central e fecha o tempo. Garro não gosta da chegada, hein? É rodízio. Cartão amarelo, aí pinta o cartão pro Garro. E aí eu tenho a notícia, pendurado o Garro, não enfrenta o São Paulo. E ele apanhou o jogo todo, O Garro tá louco da vida. Ele apanhou o jogo todo. Lourenço toma o cartão, Garro também, e o Garro xinga o juiz. Eu não sei se ele merecia esse cartão não, viu? Tudo bem que os dois se empurraram, mas no critério dele, que ele não estava dando qualquer falta, qualquer cartão, né? Ele tirou o jogador, ele marcou o jogador a partida inteira e ele tirou o jogador da próxima partida. Falta pro Corinthians bater, os jogadores vão lá pro meio da grande área, falta pro Timão, Garro tá revoltado, vem pra cobrança de falta, Mateuzinho, é a última chance, torcida corintiana, Mateuzinho levantou, segunda trave, passou do Gustavo Henrique, toca de cabeça, a marcação tira, 51, tome contra-golpe pro Ceará, Corinthians tá no campo de ataque inteiro, Ceará vai tentar matar o jogo, Paulo Maia na ponta direita, Fernandinho pediu cruzamento nas mãos de Longo, tá nas mãos do goleiro e agora sim. Apita Felipe Fernandes e Lima. Termina o jogo na Neoquímica Arena. O Corinthians perde por 1-0. Gol de Galeano no primeiro tempo. Ceará 1, Corinthians 0 na Bandeirantes. Vem o craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Fala, Ronaldo. Olha, eu vou fazer uma menção honrosa ao Dieguinho aqui, que foi o único que se salvou do Corinthians, mas eu vou votar no Pedro Henrique, que amassou a defesa do Corinthians
amassou no primeiro tempo e só saiu exausto de campo e deu o passe do gol do Ceará. Então Pedro Henrique, para mim, ex-Corinthians, que amassou o Corinthians, o time do Dorival morto. Ronaldo, bom descanso para você, viu, Ronaldo? Ronaldo, bom descanso, Ronaldo. Boa, já vi aqui o Ronaldo, já fez sinal para mim, tá tudo certo, Ronaldo. Tá tudo certo. Seguinte, Ronaldo Giovanelli, vai esfriar a cabeça, Ronaldo Giovanelli. Fabiane, obrigado, bom trabalho para você, próximo jogo do Timão. Valeu, Martelli, um abraço pra você, pra todo mundo que vai seguir acompanhando a jornada esportiva tripla hoje na Bandeirantes. Corinthians volta a campo em 20 de novembro contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Agradecendo a Luiz Fabiano, agradecendo a Ronaldo Giovanelli, agradecendo a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. É o seguinte, futebol da Bandeirantes não para não, hein? Na sequência, 6h30 da tarde, tem Flamengo e Santos na Bandeirantes. Depois do intervalo com Rogério Assis, 8h30 da noite, Ulisses Costa transmite Mirassol e Palmeiras. Você sabe, bom resto de domingo na Bandeirantes, porque o futebol é com a Bandeirantes.